bonito de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo.
É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 18 horas mais 36 minutos. Boa noite pra você. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994. E agora de volta aos microfones dos canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol, trazendo todas as emoções da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O Guarani em busca da reabilitação. Aliás, o Guarani desde o começo do campeonato, desde a primeira rodada, está em busca da reabilitação, né? E nós vamos juntos nas transmissões do Guarani a partir de agora, agradecendo o carinho da audiência para você que está no YouTube. Muito obrigado pelo carinho. Vamos juntos pra cima deles, Guarani. Flechada neles, Bugre. Bota o hino do Guarani aí, Bolacha, para trazer energias positivas. Quem sabe com esse hino o Bugre resgata o que tem de melhor, que é a sua história. Não, a Série C não é o seu lugar, Guarani. Vamos em busca da reabilitação. Lembrando que a jornada esportiva tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E o restaurante do Dadá, hein? Já pediu a sua pizza? 18 horas 37 minutos. Gente, a pizza do Dadá é uma delícia. E você pede no conforto da sua casa no 3242-3125 ou pelo WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil e você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Clube Concórdia em Souza, 15 anos de tradição, hein? Olha que maravilha. E também, o Futebol Interior, você ainda não anunciou aqui no Futebol Interior? Então se eu fosse você, anunciava, hein? Os seus negócios iam expandir. Ligue 989893526 ou chame no WhatsApp e faça um ótimo negócio. O Futebol Interior tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral dele, Dr. Arthur Eugênio Matias. A coordenação da Rádio Futebol Interior é dele, de Carlos Corsato. Mesa em áudio e vídeo é ele, Bolacha. É o Eduardo Rodrigues, é isso? É o nome dele? O mais famoso Bolacha. Agradecendo também a Rádio X Alphaville, que está em cadeia com a gente, está junto com a gente, vai ouvir essa voz maravilhosa que vos fala, e daqui a pouquinho também a voz do repórter Albert Cavalcante. E a Rádio Alphaville tem a direção de Décio Reis. Boa noite pra você, vamos Bugre, Brasileirão Série C aqui nos canais Futebol Interior. Agora vamos girar a voz que vai me auxiliar na jornada esportiva de hoje. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani, Figueirense, Guarani, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Alô, Albert Cavalcante, o repórter do povo bugrino. Boa noite, Albert. Albert Cavalcante. Boa noite, Gustavo Marques de novo, hein? Meu Deus do céu. Gustavo Marques é aquela, né? Ou tá aqui, ou tá lá, ou está aqui. Seja bem-vindo, Gustavo Marques, pela terceira vez, Gustavo Marques? Terceira passagem minha aqui é a terceira passagem minha aqui pelos canais Futebol Interior, né? Seja bem-vindo, viu, Gustavo Marques? E a você, amiga internauta conectado nos canais Futebol Interior, e também nosso Eduardo Bolacha.
Estamos na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, meus amigos. E o Guarani está na penúltima colocação, isso mesmo, na 18ª colocação com apenas 4 pontos. O Guarani que vai jogar novamente em casa, o Guarani que precisa da vitória. Na última rodada, o Guarani empatou por 0-0 com a equipe do Floresta. Ali o Guarani teve poucas oportunidades, o Floresta foi melhor na maioria do tempo, porém, entretanto, o técnico Marcelo Fernandes disse que a equipe se comportou bem, que apesar dos desfalques, ele espelhou aí contra a equipe do Floresta, a equipe do Guarani, e gostou do resultado. Apesar da expulsão do Alan Santos, segurou bem o resultado. Mas a tabela a tabela indica, né, que o Guarani precisa de mais. E hoje, nada mais nada menos, o Guarani enfrenta a equipe do Figueirense. O Figueirense que está há 11 meses sem vencer fora de casa. E o Guarani precisa da vitória urgentemente para pelo menos ali encostar nos números. Tudo por isso, porque o Guarani, caso uma vitória no dia de hoje, se tudo der certo, o Guarani vai para 7 pontos e ainda depende do saldo de gols para sair dessa zona de rebaixamento. Dito isso, Gustavo Marques, o Guarani está definido e escalado para a peleja de daqui a pouco. Ô Albert, já que o Guarani está definido e escalado, eu sei que daqui a pouquinho você com a sua performance vai trazer naquele lindo cenário do rádio, mas nós acostumamos, né, quando transmitimos juntos aqui pelos canais Futebol Interior, aquele pique do rádio que todo bugrino gosta. Guarani definido e escalado assim, Albert. Com o técnico Marcelo Fernandes irá mandar a campo Andrei, Lucas Jansen, Rafael, Léo Coutro, Emerson, Matheus Sarará, que entra no lugar do Natan, né, que está suspenso por conta do cartão vermelho, Giovani, ele mesmo, Giva, Caio Melo, o Caio Melo que sentiu na quinta rodada, acabou sentindo, a lesão ficou de fora na partida passada, mas agora ele volta como camisa 10, cérebro pensante da equipe do Guarani. Na frente, Luiz Miguel, até que enfim, Luiz Miguel que entrou em algumas partidas, acabou ali perdendo oportunidades, mas hoje volta, sai do banco de reservas e agora é titular na partida. Rafael Bilu, que também havia sentido na última partida, foi poupado, está de volta entre os 11. E na frente, Denis Júnior, repeteco do Bugrão, Andrei, Lucas Jansen, Rafael, Léo Coutro e Emerson, Matheus Sarará, Giovani, Caio Melo, Luiz Miguel, Rafael Bilu e Denis Júnior, Gustavo Marques. Esse é o Bravo Bugre Guerreiro, definido e escalado pelo Albert Cavalcante. Agora aquele momento importante, nós vamos faturar rapidinho e logo em seguida tem Arthur Eugênio Matias contando as histórias do futebol. Mas antes disso, né, se o Albert passou o Bugre, vamos passar também no pique do rádio e também as informações do Figueirense antes de ir para o intervalo comercial. O Figueirense reagiu na competição, conquistou sua primeira vitória contra o Ituano no Orlando Scarpelli, pelo placar de 2-0. Mas com os resultados da rodada caiu para a Degola, na 17ª colocação com 5 pontos. O técnico Pintado, ele mesmo, técnico Pintado, que participou da campanha de rebaixamento do Guarani o ano passado, tem a chancela Série C no Bugrão. Ele não vai poder contar com o goleiro titular, o Fabrício, e também não vai poder contar com Igor Gabriel. Isso mesmo, outra baixa, o centroavante Kaique, que está com infecção na garganta. O técnico vai ganhar o retorno da camisa número 10, o Gabriel Santiago, que cumpriu suspensão na última partida. Dito isso, a equipe do Figueirense vem definida escalado com Igor Gabriel, Yuri, Lucas Dias, Lídia, Leonan, Johnny Douglas, Flávio, João Lucas, Nicolas, Felipe Augusto e Marlisson, Gustavo Marques. Positivo, esse Albert Cavalcante trazendo as informações do Figueirense. E agradecendo o carinho da audiência, chegando na marca de 620 simultâneos aí no YouTube. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês que estão ligados e conectados. É um número... Obrigado, muito obrigado, mas eu vou faturar e daqui a pouquinho eu volto para trazer mais informações do Guarani e também as histórias com Arthur Eugênio Matias, chegando na casa de 650 agora. Obrigado, viu?
A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Aumenta o som aí, bolacha, porque a audiência tá linda, tá boa, 776 simultâneos, hein? Que maravilha! Antes da jornada, hein? Antes da jornada, aliás, antes da partida. A jornada já está em andamento, obrigado, viu? Pelo carinho da audiência, Guarani e Figueirense. Hoje, segunda-feira, dia 26/5/2025. Agora vem ele, o Arthur. Tudo bem, Arthur Eugênio? E hoje você vai contar a história de qual jogador, Arthur? Conta pra gente. Boa noite, Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou falar de um jogador que fez muito sucesso no futebol de Santa Catarina nos anos 1970 e que chegou ao Guarani em 1975 com fama de craque. Mas no Guarani, infelizmente, ele não foi marcante. Eu vou falar do atacante Jutti. Jutti ficou 5 temporadas no Guarani. Você vai acompanhar a história de Jutti aqui no Futebol Interior, mas o Guarani ficou emprestando o Jutti. Foram poucas as vezes que
que o Jute teve condição de firmar-se como titular da camisa 9 bugrina, mas foi campeão no Avaí e Jute foi o responsável por indicar ao Guarani o maior craque bugrino de todos os tempos. Foi Jute que sugeriu à diretoria bugrina a contratação de Zenon. Jute chegou em 75, Zenon chegou em 1976. Olha uma foto, olha que foto linda do Zenon chegando ao Guarani no início de 1976. O repórter é o Sérgio Jorge. Foto maravilhosa, atrás está o Cidinho, que era auxiliar técnico. E Jute hoje não está bem. Jute vem tendo problemas de diabetes, teve que amputar uma parte da perna, depois teve que amputar toda a perna. Não está legal ultimamente Jute, que mora em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Inclusive no ano passado, em 2021, eu participei, junto com outros torcedores do Guarani, de uma arrecadação para que o Jute pudesse ter uma vida mais saudável. E hoje, o Avaí, parabéns ao Avaí, colabora para que o Jute tenha uma qualidade de vida pelo menos razoável. Eu vou contar para você, aqui no Futebol Interior, a carreira de Jute. Juarez dos Santos, o Jute, gaúcho de Novo Hamburgo, nasceu no dia 10 de fevereiro de 1952. Começou nas categorias de base do Novo Hamburgo, mas o primeiro grande destaque foi em 1973, no Campeonato Gaúcho, jogando no Aimoré de São Leopoldo. Nesta foto, olha que foto colorizada, o Jute é o do meio agachado, o terceiro agachado, posição de centroavante. Agora observem o primeiro em pé. Isso mesmo, Luiz Felipe Escolari, jogando no Aimoré, no Campeonato Gaúcho de 1973. Ele era o zagueiro, Luiz Felipe. Jute, o centroavante. Jute fez um ótimo Campeonato Gaúcho. Em 1973, chegou até mesmo chamar a atenção do Internacional de Porto Alegre, mas acabou sendo negociado com o Avaí de Santa Catarina, onde fez uma dupla fantástica com Zenon. Olha que foto bonita, Jute Zenon, em 1974, treinando no Avaí. O Jute no Avaí foi campeão catarinense justamente em 1975. Ele fez o gol do título. Olha as formações do Avaí nesta foto. Os agachados, Ademir, Balduino, que jogou no Grêmio, Jute, Zenon, de cabelo curto, e o ponta esquerda é João Carlos. E nesta outra foto, você vê Jute, também o do meio agachado, no time que foi campeão catarinense em 1975. Avaí 1, Figueirense 0. Na ficha técnica, o gol de Jute aos 23 minutos da etapa complementar. Naquela época, o futebol catarinense não era a potência que é hoje. E o Jute destacou-se em Santa Catarina e em agosto de 1975 foi contratado pelo Guarani. Começou disputando a posição com o Sérgio Lima, tentou buscar uma condição de titular, mas poucas foram as oportunidades que Jute foi titular da camisa 9 do Guarani. Você vê um elenco formado do Guarani em 1976. O técnico, o último em pé, é de Ed Lameiro. O Jute é o quarto agachado. Vamos falar dos agachados? André Catimba, Flamarion, Davi, Jute, Zenon, Deodoro, Estevão Soares e Osnir. Aliás, olha esta imagem. Justamente o Osnir, que estava naquela foto do Guarani. Osnir, ponta esquerda, Mazinho, ponta direita, que jogou no Santos, no América de Rio Preto, e Jute, no Figueirense, em 1977. Eu busquei e consegui essa foto.
uma formação do Figueirense com o Jute de centroavante. Ele é o do meio, agachado. E um detalhe nesta foto, os dois últimos em pé, Flávio Trevisan e Nezinho, porque em 1977 o Guarani emprestou Flávio Trevisan, Nezinho, Jute e Osnir para o Figueirense. Nesta foto, o goleiro é Ladel, que fez muito sucesso no Paraná. Do Figueirense, Jute voltou para o Guarani. O Guarani começou a emprestar o Jute. Emprestou para o Ceará, emprestou para o Figueirense e na volta ele disputou o Campeonato Brasileiro em 1977, jogando pelo Guarani. Olha uma formação do Guarani com Jute de centroavante. Nessa foto, alô torcedor do Guarani, em pé, Edson, Neneca, João Carlos, volante, Beto, lateral esquerdo, Amaral e Alexandre, agachados, Miranda, Claudinho, Jute, Zenon e Davi. Jute foi emprestado, como eu disse anteriormente, para o Ceará, Figueirense, e esteve no América do Rio de Janeiro em 1978, Guarani campeão, Jute emprestado ao Juventus da Moca, jogou no Caxias do Rio Grande do Sul e esteve no Toluca do México, numa transação feita por um empresário chamado Carlito, que já havia levado antes o ponta esquerda Valdez do Guarani para o México. No final de carreira, jogou no Guarapuava. Você vê uma imagem de Jute, sempre o do meio, o terceiro agachado, Jute, no Guarapuava, disputando o Campeonato Paranaense em 1980. E encerrou a carreira jogando em Santa Catarina, no Joaçaba. Infelizmente, hoje, Jute não vive um bom momento. Ele mora em Novo Hamburgo e, em razão de hepatite, em razão de diabetes, Jute teve que amputar uma das pernas. E o Avaí, na temporada de 2021, através do então presidente Francisco José Batistotti, fez uma atitude correta. E até hoje o Avaí dá uma ajuda de custo para que Jute tenha uma condição digna de vida. A história de Jute aqui no futebol interior. Jogou em grandes equipes, jogou no México. Infelizmente no Guarani não foi o centroavante que a torcida bugrina queria no início dos anos 70, meados dos anos 70. Jute poderia ter se imortalizado se tivesse sido campeão brasileiro, mas em 1978 ele estava jogando no Juventus. Aqui no futebol interior, você quer que eu fale de algum atleta, que eu lembre a carreira de algum jogador, algum confronto, algum time? Fale nos canais do futebol interior, você sabe. Se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news! Sempre aqui no futebol interior. Esse é Arthur Eugênio Matias. Obrigado, viu, Arthur? E na próxima jornada esportiva, sendo ela Ponte Preta ou Guarani, o Arthur estará de volta trazendo aí histórias, informação dos nomes que passaram entre Guarani e também Ponte Preta. Informação sem informação, o repórter tem prioridade, diga aí, Albert. Dentre os bancários, né, do técnico Marcelo Fernandes, são eles o Fred, JP Galvão, o Lucas Rafael, o Titi, Caio Christian, Vinícius Yudi e o Lucas Martins. Lucas Martins é um volante, né, o volante sub-20, está entre os profissionais. No banco de reservas, o Isaac, o Raí Nascimento, que também um período muito grande no departamento médico, está de volta agora no banco de reservas do Guarani. Cristiano Michel, que se pronuncia Michael, então não é Michel, tá? É o atacante, camisa número 21, Michael. E o Samuel, então vamos lá. Michael Brenner Marcelino da Silva, atacante, 1,80 m, nascido dia 15 de abril de 2006, em Campinas. E o Lucas, né? O Lucas Flor Martins, o volante, 1,78 m, nascido no dia 1º de maio, julho de 2005, Tubarão, Santa Catarina. Então esses aí são os meninos que estão aí no banco de reservas, o Gustavo Marques. Positivo esse Albert Cavalcante. Agora eu quero dar um recadinho importante para você, meus amigos. Na concessionária Sim,
você encontra o carro do seu estilo. É a maior rede de concessionárias Fiat da região. Dê uma passadinha em todas as redes da concessionária Sim. Eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. Informação. Daqui a pouquinho o Albert Cavalcante vem com informação, porque agora é hora que bate aquela fome. 19 horas em ponto, restaurante do Dadá. Aquela pizza deliciosa, tem almoço, tem jantar, tem aquela famosa Marmitex. Você encontra no restaurante do Dadá. Liga agora, 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Antes do Hipercap Brasil, a informação com Albert Cavalcante. O Guarani está definido escalado do técnico Marcelo Fernandes e dentre os titulares e também os bancários, não, quem reparou, reparei até depois, ali que o Anderson Leite, também o volante Anderson Leite e o atacante João Vitor estão de fora. Ambos estão com lesão na coxa e não foram relacionados para a partida de hoje, Gustavo Marques. Essa informação de Albert Cavalcante, sempre atualizando você, meu amigo Bugrino. Ouvinte, telespectador dos canais Futebol Interior. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil e você concorre toda a semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor e também Clube Concórdia em Souza. Mais de 15 anos de tradição. Quer anunciar a sua loja, o seu estabelecimento aqui nos canais Futebol Interior? Entre agora em contato com o nosso departamento comercial no 989-3526. Série C é Campeonato Brasileiro. O Bugre buscando a reabilitação. Albert, hoje às 15 horas, Sabe quem foi anunciado? Ele, Carlo Ancelotti. E já anunciando a sua primeira convocação. Com Casimiro, tá no jogo, hein, Albert? Como é que é o negócio aí? Repita. O Ancelotti hoje foi anunciado de forma oficial, É claro que todo mundo anunciou o Ancelotti, Mas hoje foi de forma oficial e ele já convocou, Ele já convocou aí os seus atletas para a eliminatória de 2025, hein? Rapaz, o homem já chegou trabalhando. Então vamos para a lista de convocados. Então os goleiros foram o Alisson do Liverpool e o Bento do Al Nassr e Hugo Souza, ele mesmo, do Corinthians. Graças a Deus, aleluia. Os defensores, Alexandro do Flamengo, o Alexandro separado e o Alexandro do Lille, do Flamengo do Lille, Beraldo do PSG, zagueiro, Carlos Augusto da Inter de Milão, Danilo do Flamengo, Léo Ortiz Flamengo, Marquinhos PSG, e Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo. Meio-campistas, Andréas Pereira do Fulham, Andrei Santos do Strasbourg, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro, ele mesmo, do Manchester United, Ederson do Atalanta e Gerson do Flamengo. Os atacantes, Antony do Real Betis, Estevão do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton e Rafinha do Barcelona. Richarlison do Tottenham e ele, claro, não poderia faltar, Vinícius Júnior do Real Madrid. Esse é Carlo Ancelotti. Todo mundo sonhou, todo mundo pediu e ele está no Brasil. Agora voltando para a realidade, hein? Que diferença, hein, Albert? Agora vamos falar da Série C. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Não perca a hora, você que é do turno da noite. 7 horas mais 5 minutos, horário de Brasília. Aqui, direto do alto do Taquaral. Nos estúdios dos canais Futebol Interior e direto também lá pro estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora, Albert, teve coletiva? Alguém falou do Guarani, Albert, essa semana? Alguém mencionou alguma coisa? Alguém explicou o motivo dessa situação triste do Guarani, que o Guarani vive na competição? Não consegue uma vitória. Empatou com o Floresta.
É claro que não dá para se comparar o peso e o tamanho e a grandeza do Guarani, mas falando dentro do cenário vivido de ambas as equipes, o Albert Cavalcante, o empate contra o Floresta foi um bom resultado? Você concorda com o técnico Marcelo Fernandes? Em relação às circunstâncias, né, do tudo que foi apresentado ao Guarani é muito pouco, né? Se formos olhar a tabela, né, você vê a Ponte Preta vai nadando de braçadas, né? 5 partidas, apenas uma derrota. O famoso tropeço na competição, que obviamente isso irá acontecer com todas as equipes. Mas o Guarani já começou tropeçando, né? Desde o Campeonato Paulista, quando o Guarani, né, teve a ideia de levar como parâmetro o Campeonato Paulista, disputaram uma competição nacional em que todas as equipes estão babando para conseguir aí a vaga entre os 8 e futuramente para a próxima fase. O Guarani se planejou mal. E dito isso, né, a preocupação de todo torcedor, né, na zona do rebaixamento, desde abril de 2024, quando a Série B foi iniciada, dos últimos 13 meses, contabilizando apenas compromissos, né, pelo Brasileirão, Série B e Série C, o Guarani passou 42 das 44 rodadas integrando o Z4 da competição. Ou seja, foram 38 jogos na degola da Série B no ano passado, sendo 32 rodadas na lanterna e outros 4, né, entre os últimos na atual Série C. Dito isso, nessa semana, ele, né, o zagueiro que é titular na partida de hoje, o Léo Couto, camisa número 4, deu uma palhinha e disse qual a sua expectativa para a partida de hoje à noite. Acho que o discurso interno ele é igual. Acho que nós jogadores de comissão, a gente pensa todo mundo junto, todo mundo com o mesmo pensamento em relação a tirar o Guarani dessa situação. A gente está muito estressado com essa situação também, a gente está se cobrando muito, pode ter certeza. E isso é uma pauta que a gente fala bastante de entender divisão, de esquecer a arbitragem, independente se está prejudicando ou não. Mas a divisão é essa, é jogo duro, às vezes a gente pega uma arbitragem que não nos favorece, mas a gente tem que virar a chavinha porque, como você falou, são esses jogos que fazem a diferença lá na frente, é importante pontuar e a gente precisa se adaptar à divisão o mais rápido possível para tirar o Guarani dessa situação. Cara, a gente encara da mesma maneira que a gente vem encarando. Infelizmente a gente teve essa derrota do São Bernardo, esse empate do Floresta, onde a gente entrou para ganhar, né, mas infelizmente as coisas não aconteceram para nós. Mas a gente vai encarar esse jogo como uma final, cara. É o nosso discurso interno, a gente todo jogo encarar como uma final. E em casa, diante do nosso torcedor, a gente não pode ter uma postura diferente, não ser jogar para frente, não ser buscar os 3 pontos. Isso é uma coisa que a gente vem falando desde o início da semana, depois que acabou o jogo do Floresta. Focar no Figueirense, fazer um jogo praticamente impecável, que a gente possa, né, se for um adversário direto, a gente possa conquistar esses 3 pontos e dar uma respirada na tabela. O impacto do Marcelo Fernandes foi muito positivo. Acho que ele é um cara muito de grupo, né? Ele jogou também, então ele tem do nosso lado. É um cara que veio para somar, tem total apoio nosso. A gente confia muito nele, confia muito na gente também. Acho que em relação ao trabalho, o trabalho dele é muito bom também. Como você disse, não completou um mês, mas parece que ele já estava trabalhando há bastante tempo com a gente. E acho que o trabalho dele está fluindo muito bem, a gente está tendo um entendimento tático, né? Acho que um mês é pouco, mas a gente está tentando, né, ter um modelo de jogo, ter um estilo de jogo. Acho que a gente está conseguindo completar esse modelo de jogo que ele vem pedindo para nós e criar uma identidade, né? Acho que isso é o mais importante do treinador. Ele está nos forçando a criar essa identidade, de jogar em casa, ter intensidade, pressão pós-perda. Eu acho que isso é o mais importante. O trabalho do Marcelo está sendo muito bem feito, tem a nossa confiança. O objetivo é o mesmo. Lógico que a gente traça metas, né? Ninguém quer dar um passo maior que a perna, mas o objetivo de todos aqui do Guarani, pode ter certeza que é ficar entre os 8. Esse é o nosso pensamento diário, a gente trabalha para isso. Mas a gente também tem que ter metas, né? A nossa meta agora é dar uma subida na tabela, conquistar os 3 pontos, respirar um pouco. E, igual eu te falei antes, a gente precisa encarar todos os jogos como se fosse uma final, e é desse jeito que a gente está encarando, para que a gente consiga conquistar esse objetivo final, que é ficar entre os 8, e, consequentemente, o acesso para o clube, que é a coisa mais importante do ano do Guarani, que é o nosso principal objetivo também.
Tá aí, Gustavo Marques e amigos, o Léo Couto, zagueiro, camisa número 4, e fazendo aquele recorte, né? O ano passado, as 8 equipes, né, que passaram para a segunda fase, a equipe do Remo conseguiu, né, passar para outra fase com 26 pontos. Mas o número, né, o recorte que seria necessário mesmo para não ter nenhum susto, seria 29. E para se salvar, Gustavo Marques e amigos, para você continuar na Série C, a equipe do Caxias, que está na terceira, na quarta colocação desse Campeonato Brasileiro, foi com 21 pontos. Ou seja, hoje o Guarani mira os 21 pontos, que é permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. A distância entre o primeiro colocado é 16 pontos. O Guarani hoje está com 4 pontos, então estamos a 9 pontos, se não estiver enganado, a 9 pontos da primeira colocação. Então assim, vai passando as rodadas, né? Faltam aí 12 rodadas para acabar o campeonato, e o Guarani nada mais nada menos que jogando em casa precisa vencer. Já a equipe do Figueirense, muito pelo contrário, né? O Figueirense, a última vez que o Figueirense venceu fora de Florianópolis foi exatamente há 11 meses, no dia 23 de junho de 2024, quando derrotou o São Bernardo por 2-1 pela Série C. E desde então foram 14 partidas fora de casa, com 8 derrotas e 6 empates, Gustavo Marques. Certo, tá certo. Esse é Albert Cavalcante, Série C, 7ª rodada. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, tem Guarani e Figueirense. Mais alguma coisa, mais alguma informação, Albert? A Copa Paulista. Saiu a tabela da Copa Paulista e o Guarani está inclusa nela. E lembrando, o campeão tem o direito aí de jogar a Copa do Brasil. E o Guarani, querendo rodar o seu elenco, quem sabe, né, dar minutagem para alguns jogadores, e até mesmo, quem sabe, alguns jogadores se destacarem nessa Copa Paulista, o Guarani possa pensar esses jogadores que estarão na Copa Paulista para o grupo principal. O primeiro jogo da Copa Paulista para o Guarani vai ser no dia 16 de junho, às 19 horas, contra o Paulista. E depois da segunda rodada, o Guarani, fora de casa, joga contra o Primavera. Depois do Brinco de Ouro da Princesa, pega o 15 de Piracicaba. Fora, na quarta rodada, São Bento vai jogar contra o São Bento. Na quinta rodada, em casa, Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani enfrenta o Rio Branco. Na sexta rodada, fora de casa, enfrenta o Paulista. Na 7ª rodada, o Guarani recebe o Primavera. Na 8ª rodada, 15 de Piracicaba contra o Guarani. Na 9ª rodada, Guarani e São Bento. E na 10ª rodada, fechando essa primeira fase, o Guarani joga fora de casa contra o Rio Branco, Gustavo Marques. Positivo esse Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida para comentar muito de Guarani e Figueirense. 7ª rodada, Brinco de Ouro, é a Série C, aqui nos Canais Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar.
Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Isso aí, Bolacha, perfeito, perfeito, ao vivo junto com vocês, estamos de volta, hein, daqui a pouquinho, gente, não perca a hora, hein, daqui a pouquinho às 7h30 da noite tem Guarani, Bugre enfrentando o Figueirense, duas equipes tradicionais, hein, tanto o Guarani como o Figueirense tem história no cenário aí do futebol nacional, o Bugre com essa camisa maravilhosa, essa camisa é a camisa que faz menção aí a camisa antiga do Guarani, né? De 94, 94 de Amoroso, Luizão, isso daí? É, essa aí muito mesmo. Bonita essa camisa, né? Bonito, né? Inclusive eu tenho uma dessa antiga, né? Se eu não dei pra você, Albert? Não, né? essa aí quem me deu foi o presida, né? O presidente Wagner Ferreira que me deu a camisa. Mas eu tenho, acho que eu tenho uma dessa assim no meu guarda-roupa. E como outras camisas, né? De clubes também que eu tenho, que eu faço coleção, tem também no meu guarda-roupa, né? Mas vamos lá, vamos no que interessa. Ô, Albert, eu ia te fazer uma pergunta, mas acabei esquecendo. Deixa eu ver se minha memória aqui, ela começa a andar juntamente com o meu coração, né? Porque a emoção aqui é muito grande de voltar aqui para os canais de Futebol Interior. Você sabe que eu sou prata da casa, né? Eu sou cria do Futebol Interior e sempre voltar a essa casa, pegar esse microfone na mão, é um peso gigantesco, né? E vamos lá, né? Vamos em busca aí de mais uma vitória. Eu queria que você fizesse uma rápida análise, o Albert, já que você é repórter, também é comentarista, né? Quero que você trouxesse, venha trazer pra gente aqui a expectativa pro jogo e essa trajetória do Guarani, desde aí da primeira rodada, Bugre oscilou. Como é que tá a situação do Guarani? Eu queria que você fizesse uma análise até o confronto daqui a pouquinho contra o Figueirense. Vamos dizer que o Guarani, durante a pré-temporada, perdeu 45 dias. Vamos ouvir primeiro, nós conseguimos ouvir, o técnico Marcelo Fernandes? Vamos ouvir o técnico do Guarani? Vamos ver se a gente consegue. Que no final das contas vai poder nos ajudar, mas a equipe, como você falou, 3 jogos não conseguimos repetir a equipe nenhuma vez, já usamos 18 jogadores, não usamos 18 jogadores, mas muito ciente que todos estão querendo muito, os jogadores estão muito voltados e muito focados para conseguir o melhor para o Guarani. E hoje a gente colocou aquilo que a gente tem de melhor no momento para conseguir um grande resultado. Tá aí o técnico Marcelo Fernandes, que mais uma vez, né, da temporada que ele está, né, dos jogos que ele está à frente do Guarani, ele não conseguiu repetir a escalação, né? O Guarani começou errado lá atrás, após o Campeonato Paulista, perdeu peças importantes, assim como o João Marcelo, que acabou indo para a equipe do Atlético Mineiro, e insistiu, né, com o antigo treinador. E, dito isso, né, o Guarani perdeu 2 partidas e acabou aí atrás do Marcelo Fernandes, assim, com o Elando e também com o Farney, né? Foi mandado embora também o Pastana, que montou essa equipe, também tem a chancela rebaixamento, acabou mantendo essa equipe, e aí no desespero trouxe esses profissionais. Mas é aquela, né, Gustavo Marques e amigos, o que importa é bola na rede. E agora o Guarani vai se mexendo, né, dentro do cenário nacional em busca de nomes. O Guarani já trouxe, né, o Vitinho, né, o lateral esquerdo, também trouxe o Cássio, o lateral direito.
e está em busca de mais nomes para poder ali dar a famosa, né, idade, né? Porque o Guarani tem idade, né? O estudo que eles fizeram, né? Os times que subiram para a Série B foi de 28 anos. O Guarani tem a idade dos jogadores são baixa, né? A média dos jogadores, 24, 23 anos. Então ali a equipe do Guarani, assim, com Farney, enfim, com Rômulo Amaro, estão atrás de jogadores mais experientes. Mas você sabe, né, Gustavo Marques, enquanto eles só vão poder estrear a partir do dia 2 de junho, né, a janela que abre de 2 ao dia 10. Alguns jogadores nem nessa temporada calçaram a chuteira, né, e o Guarani vai mantendo aquela famosa contratação que a gente vai ter que esperar para ver. E o campeonato é um campeonato curto. Eu acredito que alguns jogadores até mesmo estarão prontos se o Guarani passar para a segunda fase. Então o Guarani, ele vai passar ano, entra ano, o Guarani vai mantendo os mesmos erros, né? Deixando para trocar o pneu quando o carro está em movimento. O Marcelo Fernandes mostrou ali, né? Mostrou a sua qualidade. Porém, entretanto, o campeonato curto e o Guarani peca. Mais um ano vai pecando, porque o Guarani ele fez a recuperação judicial, né, fora. Agora o clube Guarani Futebol Clube pode virar uma SAF, né? Ali mudar o seu estatuto, só que o Guarani precisa fazer recuperação judicial dentro do gramado, né? Ele precisa agora dar a satisfação para o seu torcedor, está em dívida com o seu torcedor. E o Guarani vai tentando nesse campeonato, né, devolver a confiança, a conquistar a confiança do seu torcedor, porque não é fácil, viu, Gustavo Marques, passar 38 rodadas na zona de rebaixamento, 32 rodadas na última colocação. Você cai para a Série C, pensa que vai mudar tudo e continua na zona de rebaixamento, fez um campeonato paulista nota 5,5, chega no Campeonato Brasileiro da Série C, todos nós imaginávamos que o Guarani iria mostrar algo de melhor, mas muito pelo contrário, o técnico Marcelo Fernandes tem muito o que fazer na equipe, né? Precisa qualificar a sua equipe, mas infelizmente ou felizmente, esses são jogadores, Gustavo Marques. O Guarani precisa mostrar reação na partida de hoje. Por quê, Gustavo Marques? O número de corte. Para se salvar, o Caxias salvou com 21 pontos. Estamos aí apenas com 4 pontos. E para classificar, 26 pontos, né? Vamos colocar a 29. Então o Guarani precisa, na partir de hoje, mudar a chavinha. Tanto que o Guarani, nós falamos aqui do Figueirense, que faz 11 meses que o Guarani, a equipe do Figueirense não vence fora de casa. O Guarani faz 7 meses e tralalá que não vence. A última vitória foi no derby no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando venceu a equipe da Ponte Preta por 1-0. Então, né, retrospecto, enfim, datas, números, não conta nada. Hoje o Guarani e Figueirense, obviamente, precisam da vitória, mas o Guarani precisa mais da vitória ainda para dar uma resposta ao seu torcedor. Tá certo, obrigado, Albert Cavalcante. O Guarani já está em campo, bravo Bugre Guerreiro. O Figueirense também em campo. E agora, vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. É hoje, Guarani. É hoje, torcedor bugrino, é vencer ou vencer. O Guarani, do técnico Marcelo Fernandes, vem definido e escalado assim. Andrei, o goleiro, camisa número 1. Lucas Justin, o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão. Rafael 3 e Léo Coutro 4. Na lateral esquerda, ele, o Emerson, camisa número 6. Os homens no meio campo do Bugrão. Matheus Sarará, o 5, Giovani, o camisa número 8 e o cérebro pensante, Caio Melo, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Luiz Miguel, 7, Rafael Bilu, 11 e a esperança de gols bugrina, Deni Júnior, o camisa número 9. É peteco do Bugrão. Andrei, Lucas Jansen, Rafael, Léo Coutro, Emerson, Matheus Sarará, Giovani, Caio Melo, Luiz Miguel, Rafael Bilu e Deni Júnior. Caso o técnico Marcelo Fernandes queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Fred, JP Galvão, Lucas Rafael, Titi, Caio Christian, Vinícius Diúde, Lucas Martins, Isaac Rai Nascimento, Cristiano, Michel e Samuel. Futebol Interior. E o Figueirense, do técnico Pintado, tem chancela do rebaixamento, hein?
2024 passou pelo Guarani, só andou, só passeou. Não conseguiu ajudar o Guarani. Vem definido, escalado com o Igor Gabriel, camisa número 52. Yuri, o 92, Lucas Dias, o 37. E o Líger, o camisa número 4. Leonan, o 22. Johnny Douglas é o 33, o Flávio, o 35, João Lucas, o 8. Nicolas é o 7, Felipe Augusto, 90 e Marlisson, 11. Repeteco do Figueirense, Igor Gabriel, Yuri, Lucas Dias, Líger, Leonan. Johnny Douglas, Flávio, João Lucas e Nicolas, Felipe Augusto e Marlisson. Caso o técnico pintado queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Antônio, Samuel, Gabriel Santiago, Wellington Ney e Mike, Rafinha Potiguar, Roger Felipe, Renan e Rei Fit. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, Raimundo Rodrigues de Oliveira, com seus auxiliares Eleutério Felipe Marques e Yuri Rodrigues Cunha, todos do Ceará. O quarto árbitro é ele, Gustavo Holanda Souza de São Paulo. E só lembrando, hein, na Série C não temos VAR. Ficha técnica do jogo. Às vezes, para vencer é preciso fazer o inesperado. Ah, Guarani, quem sabe hoje você possa fazer o inesperado e para vencer a equipe do Figueirense, dar alegria para o seu torcedor. O torcedor que já está calejado, que já não sabe mais para onde ir. Olha para um lado, olha para o outro, não vê uma saída. Mas eu acredito que essa camisa que já foi aí evidentemente utilizada para monstros consagrados do futebol brasileiro, como o Careca, como o Zenon, ô Guarani, como o Amoroso, como o Luizão, não pode estar de jeito nenhum jogando uma Série C do Campeonato Brasileiro. Bugre, o seu lugar é no cenário nacional, é na primeira divisão, Guarani. Pra cima deles, Bugre! Flechada neles, Guarani! E vamos juntos aqui pelo YouTube dos canais Futebol Interior. O torcedor no estádio Brinco de Ouro da Princesa, apreensivo na esperança de um bom resultado. E muitos deles em casa com a TV ligada e com volume nos canais Futebol Interior. O Guarani em campo para enfrentar o Figueirense. Exatamente que o árbitro vai conversando com o Marcelo Fernandes, o técnico do Guarani, técnico que já foi campeão pelo Santos e hoje defendendo o bravo Bugre Guerreiro, que precisa mais do que nunca e da vitória. Agradecendo também todos os nossos ouvintes da Alphaville. X Alphaville é a rádio que está em cadeia junto com a gente, que tem a direção de Décio Reis. Obrigado você que está ouvindo pela X Alphaville, você que está pelos canais Futebol Interior, você que está pelo YouTube, obrigado pelo carinho da audiência. Vai, Bugre! O Bugre com seu uniforme tradicional, a camisa verde, os shorts é branco e o meião também é verde. E o Figueirense com o seu uniforme tradicional é o branco e o preto, é o preto e o branco. Camisa branca, o short é preto e meião branco. A bola vai rolar no Brinco de Ouro da Princesa. Ô, meu Bugre! Ô, meu Bugre! E 1 minuto de silêncio, hein? 1 minuto de silêncio. Se tiver informação, traga. Se não tiver, nós vamos aí, evidentemente, durante a partida, descobrir o motivo, razão ou circunstância desse 1 minuto de silêncio. A saída de bola é do Figueirense. O Guarani vai atacar nesse primeiro tempo, sentido ao placar eletrônico. E o Figueirense aos portões de entrada no Brinco de Ouro da Princesa. A bola vai rolar, segura o seu coração, que o meu coração também tá seguro aqui. Ajustando os últimos detalhes, seguindo todo o protocolo de 1 minuto de silêncio. A
A bola está rolando no brinco de ouro. Gustavo Martins vem aí, o garganta de ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Será que eu vou garantir? Se eu garantir, aí eu tô feliz, tô legal. A bola já está rolando. Gustavo Marques. Esse sou eu, com a voz de Albert Cavalcante. Arremessou normal, já cobrado para a equipe do Figueirense, que vem tocando bola no sistema defensivo. Lá com o zagueiro Líger. Ele já abre o jogo, vem tocando aqui próximo do círculo central. Chega para recuperar a bola a equipe do Guarani. E ponta direita, vem trabalhando o Bugre Guerreiro. Já abre o jogo lá pelo lado direito. Cruzamento, já tem toque de cabeça. Desvio ali, subiu o zagueiro da equipe do Figueirense, subiu também o atacante do Bugre. Nem o desvio, subiu ali o Denis Júnior da equipe do Guarani, mas não encontrou nada porque subiu junto com ele também o zagueiro da equipe do Figueirense. E aí foi confuso, eu imaginei que seria um escanteio, mas deu tiro de meta, é isso, Albert? Exatamente, né? Uma jogada rápida. O Rafael Bilu no campo de defesa pelo lado direito, achou o Lucas Jansten, livre, leve e solto. Ele fez o cruzamento ali na marca da Cal, e ali subiu o Denis Júnior. Porém, entretanto, estava ali o Lucas Dias, zagueirão, acabou ali um entreveiro. Foi marcado apenas tiro de meta, Gustavo Marques e amigos. E depois eu tenho uma notícia muito importante para todos os torcedores que estão nos acompanhando aqui pelos canais Futebol Interior. Leonan abre o jogo para Johnny Douglas, para a equipe do Figueirense no sistema defensivo. Ele abre o jogo lá pela ponta direita. Vem trabalhando a equipe do Figueirense, sistema defensivo, ponta direita. Já ultrapassa, domina com Flávio. Flávio volta lá ainda no sistema defensivo. É a zaga da equipe do Figueirense. Rodando. Abre o jogo ali para Líger. Ele já abre o jogo na ponta esquerda. Vem trabalhando a equipe do Figueirense. 2 minutos passados. Primeiro tempo, Campeonato Brasileiro Série C. Vem o Figueirense, conseguiu a recuperação ali, a zaga da equipe do Guarani. É o Sarará, Matheus Sarará, chega ali roubando bola. Bugre ganha ali uma falta no sistema defensivo. Já vem tocando bola ali com o Léo Coutro. Léo Coutro lá pela ponta direita, vem tocando bola. Nossa, meio na fogueira, entregou. Deu de bandeja pro Figueirense, que não tem nada a ver com isso. Chegou batendo pro gol. Pra defesa do goleiro. O Felipe Augusto chegou batendo pro gol. O André bem posicionado, mas não pode entregar de bandeja assim um time que quer a vitória, Albert. É a famosa caca, né? Quando dos primórdios do futebol, né? Cruzar essa bola na frente da grande área, com certeza vai dar caca. E assim foi, sistema defensivo não se entendeu ali, foi rápido o ataque do Figueirense, acabou batendo cruzado, mas o goleirão André estava inteiro na bola. 3 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Figueirense também 0. Já faz a cobrança ali o André, lançamento lá pro campo ofensivo, sobe de cabeça ali, tenta ajeitar, quase deu certo ali. O Emerson tentou evitar a saída, mas ganha um arremesso manual a equipe do Figueirense, Albert. Gustavo, e uma informação para todos os torcedores do Brasil. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, ele entregou o cargo de presidente do Corinthians na noite da segunda-feira agora, em pronunciamento feito antes da votação do Conselho Deliberativo, que decide por seguir ou não com o impeachment do dirigente. Em pronunciamento aos jornalistas, Augusto Melo iniciou um discurso que parecia uma renúncia no cargo. No entanto, antes de finalizar a fala, o presidente explicou que não se trata de uma renúncia, o que confundiu algumas pessoas. Ou seja, ele entregou o cargo ou não entregou, o Gustavo Marques? Claro que não. Vem Léo Coutro, faz o lançamento lá pro campo ofensivo do círculo central. Guarani perde, Guarani começa mal, perdendo bola, atrás de bola. Vem dominando outra vez a equipe do Figueirense lá pela ponta esquerda, chega tropeçando, recupera o Bugre, quem sabe agora Jansten, abre o jogo, fez o toque ali pra ele, pro Dani Júnior, abriu pro Melo, e Melo já fez o toque, dominando pra Luiz Miguel na correria total, fez o corte, vai fazer outro corte, chega na recuperação a equipe do Figueirense. Guarani que vem no gás todo tentando, a bola volta com Léo Coutro no sistema defensivo, erga a cabeça, já abre o jogo, fez o toque, vem carregando bola com Caio Melo, Caio Melo ergueu a cabeça, vai tentar ali fazer o giro, preferiu voltar a bola para Léo Coutro, lá pelo sistema defensivo, faz o toque, vem trabalhando a equipe do Bugre, ali com camisa número 3 da equipe do Bravo Bugre, que é o Rafael, ele faz o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém, nada, tiro de meta para a equipe do Figueirense, Albert. O Guarani não pode ter pressa, né? O Guarani tem que ter velocidade, não pressa.
e a equipe do Figueirense, né, coloca suas linhas à frente do sistema defensivo do Guarani. O Guarani troca a bola, né, na frente da grande área, né, do próprio Guarani. Porém, entretanto, na hora de sair, falta qualidade. O Guarani precisa ali, né, saber tocar mais a bola, mas com velocidade, não com pressa. Lá vem o Bugrão. Lá vem o bravo Bugre Guerreiro com o Emerson. Emerson na ponta esquerda, na correria total. Já abre o jogo, fez o toque para Luiz Miguel. Luiz Miguel deu certo, foi para cima para Emerson. Cruzamento na grande área, chega para afastar a zaga da equipe do Figueirense. A bola volta reboteada com a equipe do Figueirense. Felipe Augusto fez o toque de cabeça. A bola volta outra vez com o Coutro. É o Léo Coutro para a equipe do Guarani. Abre o jogo ali com o Rafael. Rafael recolheu. Já abre o jogo na ponta direita. A bola volta com o Léo Coutro. Léo Coutro, ele devolveu ali para Rafael. Rafael fez o toque, termina com Emerson. Emerson passou bem, fez o giro lindo, 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 lindo. Já abre o jogo, dominando para Luiz Miguel. Luiz Miguel ergueu a cabeça, cruzamento, desvio. Arremesso manual. Favorece a equipe do Bugre. E tem pressa. Vai o Emerson para a cobrança de arremesso normal. Comecinho de jogo, 6:15. Vem o Bugre, cruzamento, afasta ali a zaga da equipe do Figueirense. A bola tá viva ali. Apenas observa o Lucas Justen e deixa a bola sair, tem arremesso manual. A bola volta outra vez, reboteada para Matheus Sarará. Matheus Sarará, volta a bola outra vez ali pela ponta direita para a equipe do Guarani. Já dominando com Caio Melo. Caio Melo fez a abertura para Emerson. Emerson fez o corte seco, foi para cima dele no mano a mano. Deixou ali outra vez para o Caio Melo. Caio Melo volta a bola próximo do círculo central e passa por ele. Rafael se perdeu tudo, evitou a saída, fez o corte. Lançamento feito. Chega para cortar ali a zaga da equipe do Figueirense. Bola volta para a equipe do Bugre ainda com Rafael Bilu. Rafael Bilu faz o lançamento tentando ali achar o Denis Júnior. Chega para a recuperação. A equipe do Figueirense é um perde e ganha. Tá parado, não tá valendo mais nada. E atenção, torcedores. Atenção, amantes do futebol. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, 7ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 7,5, Guarani tem 0, Figueirense também tem 0, jogo em andamento no primeiro tempo, o Brusque vai empatando em 0-0 com o São Bernardo. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu e vem o Bugre outra vez. Lançamento feito, Giovani. Bota ali pra correr. Vem dominando a equipe do Guarani. Lá pela ponta direita. Quem sabe agora faz o toque ali seco. Pega a cabeça. Vai tentar fazer o giro. Inverte o jogo da direita pra esquerda do Leme Pontal. Domina pra Emerson. Emerson tentou ali na infiltração pro Denis Júnior. Ele conseguiu passar. Invadiu a grande área. Devolveu pra Luiz Miguel. Luiz Miguel ergueu a cabeça. Cruzamento. E agora o toque de cabeça em cima do atleta ali, o Giovani, em cima do atleta do Figueirense. A bola volta reboteada, fez o lançamento ali pro Caio Melo. Caio Melo ajeitou a devolução ali outra vez. O Sarará abre o jogo, cruzamento na grande área, sai pra pegar o goleiro Igor Gabriel. Sobe sobre a defesa e também o ataque do Guarani e defende a bola, segura a bola em seus braços em segurança, como segura uma criança. Não tá valendo mais nada, sentiu ali, Albert? Sentiu, o goleirão, quando ali fez ali, né, após o cruzamento pelo lado direito, ali o goleirão, né, o Igor Gabriel saiu na bola, e entre eles, né, entre o camisa número 37, Lucas Dias, estava ele, o camisa 9, Denis Júnior, mas acabou trombando o goleiro com o zagueiro. Bola ali já ao chão, ele não marcou falta não. Ele deu lance normal, ele caiu de mau jeito mesmo. Brinco de Ouro da Princesa, 9 minutos do primeiro tempo. Guarani 0, Figueirense também 0, Gustavo Marques. Agradecendo sempre o carinho da audiência a todos vocês que estão ligados e conectados junto com a gente ao Facebook e o YouTube dos canais Futebol Interior na transmissão dessa partida do Campeonato Brasileiro Série C. Lançamento feito, chegando quase na marca de 10 minutos. Posse de bola para a equipe do Guarani. Sistema defensivo
vem tocando a bola, abre o jogo, domina ali com o goleiro da equipe do Guarani, como Andrei. Andrei faz o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar o Denis Júnior. Sobe de cabeça, corta a zaga, bola volta, reboteada para a equipe do Bravo Bugre Guerreiro. É o Verde que quer o Verde, domina com o Matheus Sarará. Matheus Sarará recolheu, ele preferiu soltar essa bola curtinha, domina aqui na ponta direita. Vem descendo a equipe do Guarani, vai tentar ali fazer o toque, fez o toque curto, volta a bola ali com o Matheus Sarará. Sarará fez o lançamento lindo, invade uma grande área, preferiu soltar essa bola, a bola volta ali com camisa 10, que é o Caio Melo. Caio Melo tentou ali, foi aos trancos e barrancos, perde a bola, recuperação da equipe do Figueirense, ganha falta. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, 7ª rodada, 10h45 passados. Primeiro tempo, Brinco de Ouro da Princesa, o Verde que te quer, o Verde tem 0. Figueirense também tem 0. Você acompanhando, lembrando que no último dia 24, no sábado, a Ponte Preta fora de casa venceu o Náutico pelo placar de 1-0. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Ah, que lindo. E vem o Bugre dominando, aliás, e o Figueirense, né? Pra recuperação, o Bugre, Léo Coutro consegue fazer o corte, que seria um ataque de muito perigo da equipe do Figueirense. Recuperou o Figueirense, chegou batendo pro gol, pra defesa do goleiro Andrei Albert. E o Guarani, com a posse de bola no campo de defesa, ele oferta as melhores opções para a equipe do Figueirense. E ali, de cara com crime na intermediária, um bambu forte, e ali estava ele, o Andrei, fez a defesa em 2 tempos, quase o Figueirense abre o marcador no Brinco de Ouro da Princesa, Gustavo Marques. Esse Albert Cavalcante, chegando quase na marca aí de 12 minutos desse primeiro tempo. Eu queria sua análise nesses 11 primeiros minutos da equipe do Guarani em campo. O Guarani às vezes batendo cabeça, por 2 vezes quase correu o risco aí de tomar o primeiro gol, chegando quase na marca de 13, viu, Albert? A equipe do Figueirense, né, está só na espreita, né, só esperando o Guarani, né, fazer o famoso erro bobo, a bola bandida. E assim foi, né, por 2 vezes, né, a primeira ali a zaga tirou bem, agora a segunda o Flávio, né, pegou a bola na intermediária. Se ele tivesse erguido a cabeça, ele tinha mais opções, entrando pela direita, pela esquerda. O Guarani está com muita pressa e não sabe usar a velocidade. Quer usar o Rafael Bilu, um jogador diferente, para fazer ali a tabela pelo lado direito com o Lucas Justin, e vai funilando o jogo. E é tudo que a equipe do Figueirense quer, né? Que quando o Caio Melo pega na bola, ali ninguém faz a dobra pelo lado. E ali, por exemplo, camisa número 7, Luiz Miguel, ele fica totalmente sozinho. O Guarani precisa usar o quê? Suas pontas, mas com velocidade, com esperteza, com destreza. Tem que usar o Rafael Bilu com o Lucas Justin fazendo ultrapassagem e pelo lado esquerdo também, porque é isso que o Figueirense quer, é só sair no contra-ataque. E vem o Bugre outra vez lá pelo sistema ofensivo, vai Bugre, vai. Verde que te quero, Verde. A tabelinha feita ali, o Rafael Bilu perdeu. Recuperação da equipe do Figueirense, mas o Bugre consegue ali retomar, consegue arrumar a casa. Vem tocando a bola no sistema defensivo. O bravo Bugre Guerreiro trabalha a bola ali com o Rafael. Rafael para Léo Coutro. Léo Coutro no sistema defensivo, ergue a sua cabeça para a hora, vê quem joga a devolução feita outra vez ali pro Rafael. Rafael já abre o jogo para Giovani. Giovani volta a bola para Rafael, para a equipe do Guarani. Trabalha essa bola ali com o Rafael Bilu. Rafael Bilu fez o toque. Outra vez vem descendo a equipe do Guarani pela ponta direita. Faz a inversão de bola, tentando achar o Emerson. Ele conseguiu subir ali sobre o atleta da equipe do Figueirense, mas ficou curtinha e tranquila para o goleiro Igor Gabriel, que pega a bola em seus braços com muita segurança, Albert. O cruzamento, né, da direita para a esquerda, virada de jogo, e ali o Emerson tentou ganhar de cabeça pelo lado esquerdo, tentou ali a dividida e alguém passar pelas costas da equipe do Figueirense.
porém, entretanto, isso não acabou acontecendo. A bola ficou facinho para o goleirão Igor Gabriel. O Guarani vai empatando em casa, 14 minutos, quase 15 minutos do primeiro tempo. O Guarani vai empatando com a equipe do Figueirense por 0-0. Gustavo Marques. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abre o jogo, Bugre, outra vez, lançamento, quem sabe agora sai na pressa o goleiro Igor Gabriel. O Rafael Bilu ficaria cara a cara com o Igor Gabriel, Albert. É, a bola bandida, a bola lá na frente pro Rafael Bilu, ganhou na velocidade da zaga, mas ali o goleirão estava esperto, acabou tirando de qualquer maneira, lá vem o Bugrão no campo de ataque. Lá vem o Bugre, outra vez, o Guarani começa a gostar da partida. Abre o jogo com o Emerson na ponta esquerda, ergueu a cabeça, fez o toque, a devolução ali, tentou, conseguiu, volta a bola com o Emerson para Léo Coutro fez o toque curtinho, dominando ali com o Rafael já fez o toque pro Jansen a devolução feita, lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar o Denis Júnior, a bola volta, rebote, era quem sabe agora, vamos Bugre, lançamento feito, voltou ali, chegou batendo pro gol! Passa direita do goleiro Igor Gabriel. Seria o Bilu ali que chegou batendo pro gol, Albert? Exatamente, Gustavo Marques. A jogada costurada pelo lado direito. E ali o Rafael Bilu foi muito esperto. Ali, de vez ele fazer a jogada com o Lucas Jansen pelo lado direito, ele viu o Denis Júnior que fez a parede. Ali ele tocou, já recebeu de primeira, com a perna esquerda, ele bateu firme, bateu forte. A bola passou sobre o gol do goleiro Igor Gabriel. 16 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Figueirense também 0. Você sempre ligado junto com a gente e conectado, porque aqui nos canais Futebol Interior é assim, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A abertura de jogo, domina, vem trabalhando bola a equipe do Guarani outra vez com Luiz Miguel para Léo Coutro, voltou, fez o giro bonito, foi pra cima ali, vem tocando bola a equipe do Guarani, errou Léo Coutro, recuperação da equipe do Figueirense com João Lucas, já abre o jogo, domina aqui na ponta pra Flávio tentou fazer o toque pro Felipe Augusto, chega na recuperação, Léo Coutro, manda a bola pra fora curtinha, arremesso manual, favorecendo a equipe do Figueirense no jogo. Guarani não pode perder, não pode desperdiçar passes assim, hein? Léo Coutro, Albert. É, mais uma vez, Léo Coutro, né? Assim vai dando jardas para a equipe do Figueirense, que só chega no campo de ataque assim, né? Com os erros do Guarani. Lateral cobrado pelo lado direito, lá vem o Figueirense. Lá vem o Figueirense, a bola vai pra fora e agora tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Bravo Bugre Guerreiro. Pra cobrança vai ele, o camisa número meia dúzia, o Emerson para a equipe do Guarani. Lançamento feito, domina ali, tenta ali o Denis Júnior, a bola volta, rebotear pede o Denis Júnior, nossa, fez fila, vem descendo o Figueirense, cruzamento, afasta a zaga do Bugre, vai Denis Júnior, vem no contra-golpe, passou lindo, foi puxado, é falta, Albert. Agora é falta, né? O Denis Júnior, na primeira, ele recebeu a falta, ali vai mostrando a camisa para o árbitro Raimundo Rodrigues de Oliveira do Ceará, né? Ali ele acabou marcando a falta posteriormente, porém, entretanto, vou falar pra você que contra-ataque monstro, mais um contra-ataque monstro em cima, o Guarani errando o passe, o Figueirense chegou no campo de ataque, quando o Denis Júnior foi sair, ali o camisa número 35, Flávio, acabou puxando a camisa do Denis Júnior, que levou o cartão amarelo, o primeiro cartão amarelo da partida, Gustavo Marques. Rafael Bilu tinha posse de bola lá pelo lado direito, perdeu, desperdiçou e agora vem descendo a equipe do Figueirense, bola vai pra fora, tem arremesso manual, lado esquerdo, favorecendo a equipe do Figueirense na partida, 0 pro Guarani, 0 também para a equipe do Figueirense, você acompanhando junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol e torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Chegando quase na marca de 19 minutos, o Figueirense vem trabalhando no sistema defensivo e agora o atleta da equipe do Figueira cai, pede falta e ganhou falta para a equipe do Figueirense. É um cai-cai, hein, Albert? E aí, a segunda do Denis Júnior, né? Ali o árbitro Raimundo Rodrigues Oliveira, se quisesse dar um canário amarelo para o jogador do Guarani, ele poderia, viu? É a segunda do Denis Júnior, só um detalhe, o Gustavo Marques e amigos. Só lembrando, né, que o técnico da seleção brasileira, o Carlos Ancelotti, ele em 1992 ele encerrou a sua participação como jogador, né? Ali acabou se aposentando e o seu jogo de despedida, quando ele estava jogando no Milan, ele era volante, foi um Brasil e Milan, onde o Brasil venceu por 1-0, gol de Bebeto. Dito isso, em 1994, o Brasil conquistou o Tetra. Quem fazia parte da comissão técnica da seleção italiana era Carlos Ancelotti. Então, Carlos Ancelotti, ele tem uma história, né? O Brasil sempre está à frente do nosso treinador. Agora, o Carlos Ancelotti, o italiano. O Gustavo Marques, sabia dessa? Não sabia, né? Nem sabia que a seleção enfrentava o Milan. Naquela época podia tudo, né? Ah, enfrentava. Tinha bastante. O Brasil já perdeu para até times, amistosos, né? A seleção brasileira era bem requisitada, né? Muito tempo atrás. Agora, meu amigo. Falta para a equipe do Guarani na bola. Quem tá ali, Albert? Pelo jeito é o Caio Melo e o outro ali. Rafael Bilu. Rafael Bilu e de Caio Melo. Hein? Quem será que vai para a cobrança? Dentro da grande área tem 2, 3, 4, 5 atletas da equipe do Guarani. E Caio Melo, cruzamento, toca de cabeça. A bola volta, azeitada, passou por todo mundo, sobrou, bate. Não tá valendo, deu o quê? Deu mão de quem? Deu mão de quem? É pênalti. É pênalti pro Guarani. É pênalti ou é pênalti ou é falta? Não, pela reclamação dos jogadores do Figueirense, tá mas pênalti. O Guarani tá bem. Mas dá marca cal lá, marca cal. É pênalti, mas marca mal esse árbitro também, o Raimundo Rodrigues de Oliveira do Ceará. Até no jeito de gesticulação, exatamente, né? Que normalmente, quando é assim, o árbitro ele estica o braço e marca a marca da cal. Só que ali ele pegou ali, parece que não marcou com convicção. Precisamos ver o lance novamente, que o cruzamento veio, bate e rebate, precisa ver se foi ele que marcou ou foi o bandeirinha, viu? Porque assim, ele marcou com uma má vontade, quando ali aparece o lance, e ali eu não sei não, rapaz... Olha, foi, mas sim, pra mim sem intenção, mas o que vale é o penal, né? Mas pra mim não foi pênalti. Eu também, pra mim bateu no braço, mas sem intenção. Exatamente, o camisa número 3, o Rafael, vai pra cobrança. Pra mim, tá o lançamento dentro da grande área, quando o camisa, parece que foi o camisa número 33, Johnny Douglas, ele foi tirar, a bola acabou batendo ali na altura da manga. Na manga, né? Na manga esquerda, o braço direito. Pra mim não foi pênalti, mas o árbitro marcou, não temos VAR, graças a Deus. O Denis Júnior, tomara que... sai o gol do Guarani. Denis Júnior, penalidade máxima pro Guarani. É Denis Júnior pra fazer. Igor pra defender. Denis Júnior pra fazer, Igor pra defender. Eu sou mais você, Denis Júnior. Capricha, Denis Júnior. Eu quero flechada. Vai, Denis Júnior. Vai, Denis Júnior. Vai ser autorizado. Preparou, olhou. Vai autorizar o árbitro da partida. Autorizado, partiu. Denis Júnior correu, bateu. Defenda o goleiro Igor Gabriel. Meu Deus do céu, mas que moleza. Que vontade para cobrar um pênalti, hein? Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Olha, que vontade o Denis Júnior. Que sede, olha a cara do técnico Marcelo Fernandes. Até eu ficaria dizendo, mas que vontade pra bater um penal. É aí que eu falo pra você, né? Ele telegrafou, né? Ele bateu com a perna direita no canto esquerdo do goleiro Igor Gabriel, que acabou fazendo a defesa. O Igor Gabriel, que é o goleiro reserva. Mas o problema agora da batida, né? Pra mim, primeiramente, não foi pênalti, tá? E normalmente, quando não é pênalti, a bola não entra mesmo. Mas dito isso, né? Ali eu colocaria outro pra bater ali. O camisa número 3, o Rafael, ele pegou, né? A bola ali, pra poder dar uma tranquilidade pro camisa número 9, ó, e quem não faz, toma, vem dominando a equipe do Figueirense, chega, bateu no Bruno, pra defesa do goleiro Andrei, sempre ele, o Felipe Augusto, dando trabalho pra defesa do Guarani, a batida, confiante, e a defesa mais confiante ainda do goleiro Andrei, Albert. Agora o Guarani não pode se perder na falta de confiança, né, o Denis Júnior já perdeu um pênalti, o Guarani ali já tomou um contra-ataque monstro, ali o técnico Marcelo Fernandes ali pedindo calma para os jogadores
jogadores do Guarani, mas Gustavo Marques, que displicência para bater uma penalidade. Eu acredito que, né, era mais fácil deixar o Rafael bater esse pênalti, né, que seria um famoso tiro de meta, do que bater desse jeito. E volto a dizer, quem vê o lance na TV depois ali, para mim não foi pênalti, tá? Mas mesmo assim, né, o Guarani não pode desperdiçar oportunidades. E a equipe do Figueirense vai crescer na partida desse jeito. O Guarani precisa apertar mais para poder criar mais oportunidades para não abaixar a guarda, senão o Figueirense vem com tudo. Luiz Miguel invadiu linha de fundo, cruzamento, toque de cabeça, quase o gol contra a equipe do Figueirense. E bola pra fora, escanteio pro Guarani, Albert. O Guarani vai pressionando agora pelo lado esquerdo, jogada totalmente individual dele, camisa número 7, Luiz Miguel. Ele fez o cruzamento ali, né, na medida, na segunda trave. A zaga, o camisa número 22, Leonan, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Guarani, o primeiro escanteio da partida. E já cobrado o cruzamento, é grande, era toque de cabeça ali do Luiz Miguel. A bola passa e vai embora sem perigo do goleiro Igor Gabriel, Albert. O cruzamento, né? O escanteio batido mal, é verdade, do Rafael Bilu. Na primeira trave por baixo. A bola ali acabou voltando para ele, que teve a sorte de fazer o cruzamento na medida para o camisa número 7, Luiz Miguel, que subiu mais com a zaga. Porém, entretanto, ele bateu com o cucuruto, ele não bateu com a testa. Acabou mandando a bola por cima do goleirão Igor Gabriel, que está sentado no gramado pedindo atendimento médico. O Guarani perdeu um penal, o Guarani perde chances, vai acumulando chances. No Brinco de Ouro da Princesa, 25 minutos do primeiro tempo, o Guarani 0, o Figueirense também 0. Agradecendo ali a mensagem do Marcos Oliveira, dizendo assim, agora sim, hein? Dupla bugrina de volta. Marcos, torcedor da Macaquinha. O Gustavo Cardoso Hortolã. Guarani 2-0 no Figueirense. A Eumeuda Terezinha. Vamos, Figueirense. E ela, sempre ela, Sandra Mara Teixeira Antunes. Boa noite, uma ótima transmissão com a vitória do Bugre. Canais Futebol Interior aqui, ó. Nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Abre o jogo, vem descendo ali outra vez o atleta Felipe Augusto para a equipe do Figueirense. Dessa vez ele perdeu. Luiz Miguel vem no contra-golpe para a equipe do Guarani. Abre o jogo ali para o Caio Melo. Caio Melo gira para a hora, vê quem joga, salta a bola ainda para Emerson na ponta esquerda. Sistema defensivo, vem dominando, trabalha a bola com o Matheus Sarará. Já abre o jogo na ponta direita. Toca ali pro Lucas Sansten. Ele dominou, ergueu a cabeça, cruzamento na grande área, passou por todo mundo, voltou. Vai, meu amigo. Vai, Luiz Miguel. A bola vai saindo pra fora. Escanteio pro Bugre, Albert. Segundo escanteio da partida, o segundo pro Guarani, o primeiro pelo lado esquerdo. O cruzamento do Guarani vai abusando desses cruzamentos da grande área. Ali a zaga acabou se perdendo, a bola explodiu no zagueiro da equipe do Figueirense. Escanteio pro Guarani, tá ele lá, Caio Melo na bola e também ali o Emerson Barbosa ali para tentar fazer a famosa jogada ensaiada, mas para mim ele vai mandar direto, hein, o Gustavo Marques. E Caio Melo na bola, cruzamento fechado, sai ali para tirar de cabeça a zaga da equipe do Figueirense, bola volta, reboteada, foi ali, obrigado, voltar a bola ali com o goleiro Andrei da equipe do Guarani. 27-30, Brinco de Ouro 0, Guarani 0, Figueirense faz a inversão de bola, domina ali para Emerson na ponta esquerda, ergueu a cabeça, parou, fez o toque, dominando ali curtinha, outra vez, vem lembrando a equipe do Guarani, trabalhando a bola ali com o Luiz Miguel. Luiz Miguel volta a bola pro camisa 10 da equipe do Guarani, que é o Caio Melo. Cruzamento, lançamento, na verdade, tentando ali achar o Denis Júnior. Mas não é o dia do Denis Júnior, Albert. Ali faltou um pouco mais de inteligência. Ali a jogada elevada do camisa número 10, o Caio Melo, na medida. Ali o Denis Júnior olhou para a bola, viu a marcação e ele tentou dominar. Só que ali estava perto o goleiro Igor Gabriel. O que seria o correto agora era se jogar na bola e tocar nela, que a bola possivelmente iria morrer no fundo da rede. Fez o mais difícil, tiro de meta para a equipe do Figueirense, 28 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Figueirense também 0. No YouTube o Rafael Cardil diz assim, esse time do Guarani usa chuteira de cristal, não chuta, não cruza e não bate pro gol, hein? Ele tá dizendo também, Albert, que ele tem que reconhecer que o trabalho da diretoria da Ponte Preta e comissão técnica tá de parabéns. São jogadores simples, mas com vontade e com garra, diferentemente da equipe do Guarani. A equipe da Ponte Preta muito bem, né? Ali tem que parabenizar mesmo, né? Se faz direito, tem que levantar, né, as mãos e bater palmas. No caso do Guarani, o Guarani precisa se acertar e muito. Ó o Guarani no campo de ataque. Vem aí aqui
equipe do Guarani no campo de ataque, cai ali o atleta da equipe bugrino, que é o Emerson, ali pelo lado esquerdo. A arbitragem tá marcando falta, é isso, Albert? É, o Giovani, né? Ele foi tentar levar no contra-ataque pelo lado esquerdo, ele acabou tomando o famoso empurrão pelas costas, exatamente, camisa número 33. O Johnny Douglas empurrou camisa número 8, o Giovani, que tá assumindo a partida. Falta para o Guarani no campo de ataque, mas aqui perto, né, do círculo central, o Gustavo Marques, ali tá de longe, né? Mas ali está o Emerson, camisa número 6, e o camisa número 10, o Caio Melo. Por que o Caio Melo não bateu pênalti? Ele é um homem da bola parada, não deixava pro Denis Júnior, né, se consagrar. O Emerson vai pra bola. Emerson na bola, vai chover, bola na área da equipe do Guarani, fechada. Teve o desvio, passa por todo mundo e vai embora. Tenta evitar ali a saída, o atleta da equipe do Guarani. Mas é tiro de meta favorecendo a equipe do Figueirense. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abre o jogo, vem trabalhando bola a equipe do Figueirense. Atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Brasileirão, Série C, Brinco de Ouro da Princesa. 30 passados, primeiro tempo. Guarani tem 0 no placar, Figueirense também tem 0. Campeonato Brasileiro Série C também, jogo em andamento. O Brusque em casa vai vencendo a equipe do São Bernardo, placar de 1-0. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. 30 minutos e 50, hora da análise de Albert Cavalcante. Albert Cavalcante, depois desse lançamento, vem o Bugrivinha tentando ali com o Denis Júnior, chega para cortar a zaga da equipe do Figueirense e consegue a reabilitação no jogo. Albert Cavalcante, 31 minutos, na sua opinião, o como vem o Guarani, como que tá o Guarani, como é que está o andamento do Bugre na partida? O Guarani começou com posse de bola, porém perdido, começou a ofertar chances para a equipe do Figueirense. O Figueirense joga no erro do Guarani. O Guarani jogando em casa, obviamente, com a sua torcida ao seu lado. E o Guarani joga muito, né? Muito nas diagonais. O Guarani parou de jogar mais pelo meio porque ali estava congestionado. Porém, entretanto, o Guarani peca nas conclusões erradas. Ou senão, o Guarani tem muita pressa e pouca velocidade. E quando o Guarani teve um pouquinho mais de calma, o Guarani conseguiu as suas melhores oportunidades. Tanto que num pênalti Mandrake, marcado pelo Raimundo Rodrigues Oliveira, teve a melhor chance da partida. Porém, entretanto, o goleiro reserva, hein? Igor Gabriel acabou fazendo a defesa. O Figueirense não sai do campo de ataque. O Guarani vai insistindo pelos lados, pelas pontas. Muito pelo lado direito, pouco pelo lado esquerdo. O Guarani precisa balancear para ter mais oportunidades de chegar ao gol da equipe do Figueirense. Gustavo Marques. Tem falta, o Guarani tem grande chance. Caio Melo na bola, cruzamento na grande área. Pega, tem goleiro. Sobe como um gato. O Igor Gabriel para fazer a defesa e arrumar a casa para a equipe do Figueira, Albert. O Caio Melo tentou colocar aquela bola sem peso, né? Ali onde um jogador, né? Um jogador mais alto do Guarani desce a famosa casquinha e sobrasse para algum jogador do Guarani. Porém, entretanto, a bola foi muito forte. Foi nas mãos do goleiro Igor Gabriel, que até agora é o melhor jogador da partida. 32 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Figueirense também 0. 32:50 passados, primeiro tempo, ninguém ganha, ninguém perde. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Faz o giro, vem tocando bola a equipe do Figueirense lá pela ponta esquerda na correria total. Já abriu o jogo, preferiu fazer o toque curtinho, falta a bola ainda no sistema ofensivo, vai fazer ali a inversão de bola. A equipe do Figueirense vai empatando, jogando fora de casa. O Albert falou quanto tempo que o Figueirense não ganha fora de casa, Albert? 11 meses, a última vitória em cima do Guarani foi em 2018. Quando o Figueirense venceu a equipe do Guarani, a única vitória, né, em cima da equipe do Guarani do Brinco de Ouro da Princesa, venceu por 3-2. Dito isso, 11 meses a equipe do Figueirense não vence fora de casa, Gustavo Marques. 11 meses, é muito tempo. E o Guarani não vence há quantos meses? Há 7 meses e vai chegar para 8, 7 meses e
Que não ganha fora de casa. Fora de casa, 7 meses e 20 dias que não ganha fora de casa. A última vitória foi contra a equipe da Ponte Preta pelo derby de 2024 no Campeonato Brasileiro da Série B, onde o Matheus Bueno acabou fazendo o gol da vitória do Guarani. Venceu o Guarani, venceu a Ponte Preta no estádio Moisés do Carelli por 1-0. Tá explicado o lugar da tabela onde o Guarani tá. Cruzamento da grande área do Figueirense, tira, afasta ali a zaga da equipe do Guarani, bola vai pra fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Figueirense, que vai empatando o jogo, jogando fora de casa, vai pra cobrança ali de arremesso manual, o Yuri pra equipe do Figueirense, vai chover a bola na área do Guarani, cruzamento, sobe de cabeça, afasta ali a zaga do Guarani completa, mas a bola volta ali reboteada outra vez, favorecendo a equipe do Figueirense. Evita a saída, trabalha a bola ali o camisa 92, o Yuri, volta a bola no sistema defensivo, conseguiu ele fazer o toque curto com o 4, que é o Lízer. Ele já abre o jogo, domina aqui na ponta esquerda, vem trabalhando o cruzamento dentro da grande área, o desvio, bola pra fora, escanteio para o Figueirense, Albert. O Figueirense rodando a bola pelo lado direito e pelo lado esquerdo ali, o cruzamento pelo lado esquerdo, a bola explodiu na zaga do Guarani, escanteio para a equipe do Figueirense pelo lado esquerdo, o terceiro da partida, o primeiro para a equipe do Figueirense pelo lado esquerdo, Gustavo Marques. Vai pra cobrança de escanteio, Figueirense, lado esquerdo, se fecha toda ali a zaga da equipe do Guarani. O Figueirense busca no primeiro gol, se segura aí, Bugrão. Ai, ai, meu coração, cruzamento na grande área, passa por todo mundo e vai embora. Queria ali o gol olímpico, Albert, o último que fez o gol olímpico foi o Neymar, né? Pelo Santos? Exatamente, né? Ali, falando em gol olímpico, a gente lembra do Fumagalli, né? Fumagalli. Na semifinal contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro 2012, ele fez um golaço, né? Mas ali eu vou falar pra você, meu amigo. Ali o escanteio foi cobrado, ali todos os jogadores centralizados na primeira trave. Ali o goleirão André ali também entrou na mesma dança, hein? O goleiro tem que ficar esperto na primeira trave e também na segunda trave. Porém, entretanto, a bola foi muito forte. Guarani com posse de bola no campo de defesa, Gustavo. 36 minutos e 20 passados desse primeiro tempo. O Guarani vai empatando 0-0 com o Figueirense. E vem o Bugre. Soltou ali, vem dominando a equipe do Guarani com o Janster. Tenta ali fazer o toque, conseguiu, caiu, pediu falta, nada. Não deu nada o árbitro e agora marca a falta, favorecendo a equipe do Figueirense. Vai tomar cartão amarelo, é o Janster, é isso? Foi menino, né? Ali na primeira, ali ele tentou fazer a tabela ali com o Rafael Bilu, né? E ali o juiz não marcou nada, né? Uma carga em cima do Rafael Bilu. Aí o Lucas Justin viu que o árbitro não marcou nada e acabou passando uma rasteira no jogador do Figueirense. Ali o camisa número 33, né? Que seria o Johnny Douglas. Aí não teve jeito, na frente do Bandeirinha, ele acabou levando o cartão amarelo de graça, infantil, no brinco de ouro da princesa. O Guarani já perdeu uma penalidade, hein? O Guarani já perdeu uma penalidade. 37 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Figueirense também 0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Trabalha a bola ali o Janster para a equipe do Guarani, tem arremesso normal, tem pressa. O bravo Bugre Guerreiro Verde, que te quero verde, agora deu inversão, é isso? O Justin, né, ali na dividida, ali ele achou que a bola seria da equipe do Guarani, porém, entretanto, o Justin levou o cartão amarelo, vai debatendo com o árbitro Raimundo Rodrigues Oliveira do Ceará também, né, meu amigo? Faz a caca, deixa o jogo, né, rolar, isso aí é pra falta, hein? Rapaz. Trabalha a bola, a equipe do Figueirense pediu 2 vezes a falta, nada o árbitro. O árbitro gosta de bola rolando, hein? Tá valendo tudo, hein? Ele não gosta de parar, não. Arremesso manual pro Figueirense. Pra cobrança, vai o Figueira. Já fez ali a cobrança. Bate pro gol, não bate, rebate. A bola volta outra vez, reboteada, vem descendo a equipe do Figueirense. Toque de bola pro Felipe Augusto. Ele dominou, tentou fazer o corte, não conseguiu. A bola volta, reboteada para a equipe do Guarani. Vem no contra-golpe ali o Luiz Miguel. Perdeu, voltou, recuperou outra vez o Figueirense. Felipe Augusto, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. Passou pelo Nicolas, que era o último homem. Bola volta viva para a equipe do Figueirense. Pediu falta, nada. Recupera o Bugre, vem no contra-golpe, passa no primeiro, recebeu.
deu trombada, falta pro Guarani, Albert. Falta pro Guarani, agora seria para cartão amarelo para o Johnny Douglas. Ali acabou quebrando ali exatamente no campo de defesa. O Giva recebeu a bola pelo lado esquerdo, depois de um bate e rebate. O Guarani insiste em ficar rodando com essa bola na frente da grande área. Dá um bico daí, meu amigo, dá um bico daí, tira daí. Aí o Giovani foi sair no contra-ataque com a camisa número 33. Johnny Douglas acabou dando um encontrão com a camisa número 8. Giovani, falta marcada no campo de defesa quando aparece o Pintado reclamando com o quarto árbitro, pedindo cartão, etc, etc. 39 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Figueirense também 0. Trabalha a bola a equipe do Guarani, quase 40. Vem dominando o Bugre, vai Luiz Miguel. Soltou para Emerson, cruzamento, vai pintar o gol do Guarani. A bola bate no Denis Júnior e vai embora. Parece que a bola é inimiga do Denis Júnior. Pra mim pegou no camisa número 4, líder, viu? O cruzamento, na medida do Emerson, ele não mandou na linha da cintura, nem na cabeça, nem no pé. E ali, pra mim, a bola passou pelo Denis Júnior, ali na marca da Cal, e ali foi o líder que tirou. Porém, entretanto, foi marcado, confuso, foi o Lígia que tirou. Mas é muito confuso, né? Sim, é o lance rápido, assim como foi marcada a penalidade, né? E agora o Denis Júnior teve a oportunidade, né, de fazer o gol do Guarani por 2 vezes, né? A primeira perdeu a penalidade e agora o cruzamento ainda não pegou legal. Assim foi marcado pelo árbitro. 39, 40 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Figueirense também 0. Vem trabalhando bola, equipe do Guarani na correria total, 40 minutos, você viu o toque do Bolacha. Abre o jogo, domina ali com o Luiz Miguel. Luiz Miguel tentou fazer o toque, perde Luiz Miguel. Recupera a bola, a equipe do Guarani, a bola tá viva, a bola aérea. Vem tocando bola, a equipe do Figueirense no sistema defensivo. Recupera o Guarani, mas a posse de bola vai favorecer o Figueirense. Foi falta, hein? Foi falta? Eu acho que quebrou, hein? Eu acho que quebrou a perna do Giva, hein? Ali pedindo atendimento médico ali, os jogadores do Guarani em cima do Giva, rolando de dor, não sei não, hein? O Giva ali, ó, os jogadores ali, todos estão ali, ó, um bololô em cima do árbitro, os jogadores do Guarani todos desesperados, uma colocando dividida na cabeça. Pra mim, o Giva quebrou o tornozelo do Giva. Pra mim, houve ali uma entrada, né, mal ali, uma dividida. Ai. O camisa, mais uma vez, Johnny Douglas, hein? Por cima da bola, pra mim, quebrou, hein? Pra mim, quebrou o tornozelo do camisa número 33, quebrou a canela. Alguma coisa aconteceu de grave. Ali os jogadores do Guarani fazendo o bololô. Ele vai arrancar só o cartão amarelo, aí é sacanagem, né? A entrada que deu o camisa número 33, né, o Johnny Douglas, seria para cartão vermelho. A entrada foi muito forte, o Giva ali, né, ele está sentindo, rolando de dor, não é possível. Só cartão amarelo, com a entrada, com a força que foi uma entrada criminosa, Gustavo Marques. Ali agora ele tá levantando o cartão vermelho, é o cartão vermelho. Cartão vermelho, isso mesmo, Johnny Douglas, cartão vermelho para o jogador da equipe do Figueirense. Uma entrada desnecessária. Ali eu não sei, ali pelo jeito ali fraturou feio o camisa número 8, o Giva não tem sorte, né? O Giva, ele ficou um bom tempo no banco de reservas, quando voltou sentiu a lesão, também sentiu pisão na outra partida, na sexta rodada, na sexta rodada, e agora uma entrada criminosa. Chegou atrasadíssimo o camisa número 33, por cima, na linha, por cima, pegou ali o tornozelo, barra canela, ali expulso o camisa número 33, né? O Johnny Douglas expulso, Gustavo Marques. Está expulso o Johnny Douglas da equipe do Figueirense. Que coisa, hein? Quero ver se o Giva vai voltar, acredito que não. O Guarani, acho que se o Giva voltar depois de uma pancada dessa, o Natan, na última partida, né, o que o Guarani foi, né, jogou contra o Floresta, foi expulso. De uma maneira assintosa, assim, desse jeito aí, né, num carrinho, ele acabou ali perdendo o tempo de bola, acabou sendo expulso, desculpa. Não foi nessa partida, foi na partida anterior, em que o Guarani acabou empatando, né, acabou derrotado. Deixa eu até dar uma olhada, o Alan Santos foi expulso na última partida, né, ali com o cartão vermelho. Agora vamos ver aqui qual foi a partida. O Natan foi expulso contra o São Bernardo no Brinco de Ouro da Princesa, onde o Guarani perdeu por 1-0, uma chuva torrencial no estádio Brinco de Ouro da Princesa, ele deu um carrinho mais ou menos assim e acabou sendo expulso. Só que me faltava, né, também o árbitro da partida, o Raimundo Rodrigues de Oliveira, não expulsar. E eu não sei se o Giva volta, hein? Eu não sei se o Giva volta ali, ele já levantou ali a Iô, né? O meião. Ah, não sei, mas a pancada foi forte, hein, Gustavo? A pancada foi forte. Não, foi forte, mas eu acho que ele volta. Com a imagem, né? Todos imaginávamos que... Nossa, eu achei que quebrou, pela entrada, né? Quebrado, porque pela... E o camisa número 33, o Johnny Douglas tá em campo ainda.
Aí não dá, né? Quando vai ter a mudança, a primeira mudança da equipe do Figueirense, ali o quarto árbitro, ele ergueu a placa, mas eu não consegui identificar. É o camisa número 28, o Rafinha Potiguar, está pronto para entrar e vamos ver quem vai sair para fazer a mudança. Né? E agora o técnico Pintado vai tentar ali, né, acertar a equipe, porque agora o Guarani é pressão total. O Guarani que normalmente sempre tem um jogador expulso ou até mesmo sai perdendo no primeiro tempo. O Guarani teve as melhores oportunidades, é verdade. A equipe do Figueirense até tentou nos próprios erros do Guarani. E quando o Giva vai voltando, vamos ver se ele vai aguentar. Aí está quase final do primeiro tempo. Vamos ver quem vai ser a mudança da equipe do Figueirense. Nós sabemos que o Rafinha Potiguar vai entrar. Não sabemos ainda quem vai sair, porque ainda não levantaram a placa, viu, Gustavo Marques? Você ligado, você conectado. Teve mudança aí, né? Daqui a pouquinho a informação chegou batendo pro gol. A cobrança de falta ali. O Caio Mela. A bola volta ali na barreira. Falta a bola no cruzamento. Luiz Miguel tira, afasta a zaga. A bola volta. Vem o Bugre, cruzamento. Toque de cabeça pra fora. Outra vez. É escanteio para o Bugre, Albert. Terceiro escanteio pro Guarani. O segundo pelo lado esquerdo. Ali quando houve a mudança na equipe do Figueirense, foi embora o Nicolas, camisa número 7, foi embora, entrou camisa número 28, o Rafinha Potiguar. Então camisa número 7, Nicolas foi embora, entrou o 28, o Rafinha Potiguar. Escanteio pelo lado esquerdo, Caio Melo e Emerson Barbosa na bola. Pra cobrança ali de escanteio, vai Emerson, a bola tá viva, o toque de cabeça sobrou, afasta a zaga da equipe do Figueirense. Mais 4. 4 minutos de acréscimos. Vem dominando outra vez a equipe do Guarani. Cruzamento na grande área, se sobressai, tira, afasta ali a zaga do Figueirense. Parou. Não tá valendo mais nada, por quê, Albert? Marcou falta, né? Ali o líder, né? Ali no cruzamento dentro da grande área. E ali o zagueirão acabou sentindo a pancada. Parece que foi o camisa número 3, Rafael, tentando tirar a sobra ali na dividida. E ali foi marcada a falta. E agora o Guarani perdeu uma oportunidade incrível, né? Ali o Rafael Bilu colocou a bola na segunda trave. E ali o camisa número 3, ele mesmo, o Rafael, subiu no terceiro andar. Porém, entretanto, acabou errando a bola. Quase o Guarani abre o marcador. 45 minutos do primeiro tempo. Guarani 0, Figueirense também 0. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Abre o jogo, vem dominando ali a equipe do Guarani lá pelo sistema defensivo. Abre o jogo com ele, o camisa 4 que é o Léo Coutro. Eles abrem o jogo, vem tocando bola ali com camisa 5 que é o Sarará. Abre ali na ponta direita, vem dominando a equipe do Guarani com o Jansen. O Jansen tem amarelo, hein? Tá amarelado o Jansen. Ele abre o jogo, preferiu soltar essa bola no círculo central. Vem trabalhando ali com o Rafael. Rafael para Léo Coutro outra vez. Ele preferiu soltar essa bola aqui na ponta para Emerson. Emerson grande. Jogada pro Luiz Miguel, saiu com bola e tudo, tiro de meta para a equipe do Figueirense. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 0 pro Guarani, 0 também pro Figueirense, quase 47. O Bugre não ganha, mas também não perde. Mas resultado como esse em casa é como se fosse uma derrota ou não, Albert? Assim, em casa, né? O Campeonato Brasileiro, o campeonato curto, né? Ali o Guarani tem que achar as vitórias, né? Nós sabemos que a consistência no Campeonato Brasileiro acaba levando você para passos maiores. A primeira fase, você pode até mesmo arriscar em fazer o mínimo do mínimo, pensando na segunda fase. Mas o Guarani, desde 2024, né, vem fazendo o mínimo do mínimo, caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro e na Série C está na zona de rebaixamento. O Guarani que quando tem oportunidade, parece que tem a preguiça de matar a partida, a equipe do Figueirense com a menos, quem sabe o Guarani possa sair com a vitória hoje. Enfim, o Guarani na ponta esquerda quase, chega ali para cortar a zaga, a bola volta outra vez, reboteira para a equipe do Figueirense, lançamento feito, sobe de cabeça, bola curta, vem caindo no sistema defensivo, dominando ali com camisa número 5, tá aqui para o Guarani, abre o jogo com o Matheus Sara.
Sarará, já pro jogo, domina pra Caio Melo, lançamento feito longo, afasta a zaga da equipe do Figueirense, bola volta, reboteada, toca de cabeça, domina, conseguiu amortecer ali, o Bilu fez o toque, revolução feita ali pro Léo Coutro no círculo central, lançamento ali, quase perfeito pro Emerson, recupera a equipe do Figueirense, lá pelo lado direito, tenta ali, se sobrepor pra cima da equipe do Guarani, a bola volta outra vez com Caio Melo fez o toque, conseguiu girar o corpo ali o Denis Júnior, abre o jogo na ponta, vem descendo agora ali com o Janstan, cruzamento na grande área, sobe pra pegar o Igor Gabriel, goleiro da equipe do Figueirense. Não há tempo pra mais nada, ergue os braços o senhor Raimundo de Oliveira. Termina o primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa. Bugre teve várias oportunidades, mas todas elas desperdiçadas. Albert Cavalcante, situação de momento no Brinco antes de ir pro intervalo. Os jogadores do Guarani vão saindo, né? Muito pelo contrário, estão ali parados no meio-campo, ali um conversando com o outro, tentando dar a força, a famosa força para os jogadores. Ali quando vai chegando também ali a equipe do Figueirense já vai se encaminhando para o vestiário número 2 e os jogadores do Guarani para o vestiário número 1. Brinco de Ouro da Princesa, um péssimo resultado para a equipe do Guarani. O Guarani que está na penúltima colocação com 4 pontos. Com esse resultado, continua na zona de rebaixamento com 5. O Guarani que teve a oportunidade de sair, né, na frente do marcador com um pênalti mandrake para o Guarani. Ali o Denis Júnior acabou perdendo a oportunidade. E agora a equipe do Figueirense passará 45 minutos com um jogador a menos. Vamos ver que o técnico Marcelo Fernandes irá mexer na equipe ou vai mexer nominalmente, ou se não até mesmo de postura, para que o Guarani consiga sair com os 3 pontos em casa. Dito isso, só lembrando, o Figueirense não vence fora de casa faz 11 meses. 11 meses, 13 meses que o Figueirense não vence fora de casa. Ou seja, o Guarani tem tudo para conquistar a sua vitória e ali mesmo, né, ali pensar em galgar passos maiores, pensando, Gustavo Marques, primeiramente na permanência da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora sim, abertura do intervalo de jogo. Intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior, primeiro tempo de empate entre o Guarani e o Figueirense. O Guarani que teve aí uma oportunidade num penal desperdiçado pelo atleta Denis Júnior, que bateu numa vontade, meu Deus do céu, hein? Uma vontade, igual eu tô numa vontade agora de comer a pizza do Dadá. Para a defesa ali do goleiro Igor Gabriel, o Guarani teve outras oportunidades desperdiçadas, também deu oportunidades para o Figueirense abrir o marcador, teve várias oportunidades com o Felipe Augusto, com o Nicolas, e olha, resultado que na minha opinião é um resultado justo até o momento, porque ambas as equipes criaram. Claro, o Guarani criou um pouco mais, mas teve, por exemplo, o Albert Cavalcante, 2 presentaços que recebeu aí o Figueirense, que só não colocou a bola para o fundo do gol, por incompetência de quem bateu ou por mérito do goleiro Andrei da equipe do Guarani. O goleiro Andrei fez 4, vamos dizer que fez 3 intervenções importantes, né? Mas todos por conta do erro do Guarani, né? O Guarani, quando sai com essa bola trabalhada lá de trás, muito, né? Sai a bola sempre na fogueira. O que tá acontecendo? Ali o camisa número 5, o Matheus Sarará, também Giovani, quando o Guarani taca a bola no campo de defesa, ele já se lança ao campo de ataque, e ali o Caio Melo, camisa número 10, que faz essa função, ele vem buscar a bola. Porém, entretanto, quando a equipe do Figueirense ele faz a marcação sobre o meio-campo, a bola sobra para os zagueiros. Aí sobra no pé dele, né? Ou do Rafael, do Léo Coutro. O Léo Coutro tentou 3 lançamentos pro lado esquerdo, acabou perdendo e dando contra-ataque para a equipe do Figueirense. E teve uma que o Matheus Sarará estava com a bola dominada, ele tocou a bola sem perceber que ali o Rafael estava se posicionando. Quase o gol, né? A abertura do placar para a equipe do Figueirense. O Guarani precisa se acertar nesses detalhes e agora com jogador a mais, né, no gramado, agora o Guarani precisa estudar a estratégia. Será que eu tenho que usar mesmo
2 volantes, marcadores, segundo volantes. Eu não posso colocar um meia, não posso colocar um Raí Nascimento, não posso colocar um Isaac para mim poder ali, né, afunilar mais o jogo e até mesmo o Rafael Bilu fazer essas trocas com o Luiz Miguel, camisa número 7, para poder abrir o espaço da equipe do Figueirense, porque o Figueirense veio aqui para empatar. Se agora, né, se com 11 o Figueirense estava esperando a equipe do Guarani propor o jogo, imagina agora com a menos. Gustavo Marques. Tá certo, Lucas Vini. Aqui no YouTube, manda mensagem. Não vai subir não, velho Pingão. Seu Campari estragou. Vai ser 1-0 Figueira. Vai se trancar e sair no contra-ataque pra matar o jogo. Já o Gustavo Cardoso Hortolã fala assim: se o Guarani jogar com paciência e calma, vai sair o gol. Continue mandando a sua mensagem que nós vamos ler aqui ao vivo e mandando aquele abraço exclusivo pra você. Intervalo e logo em seguida voltamos para abordar o que foi esse primeiro tempo de 0 para o Guarani, 0 também para o Figueirense. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques.
Isso aí, estamos de volta. Você acompanhou o nosso intervalo comercial aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que os canais Futebol Interior têm a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral é de Dr. Arthur Eugênio Matias, a coordenação de esportes é de Carlos Corsato. Agradecendo também a Rádio X Alphaville, que tem a direção de Décio Reis, acompanhando junto com a gente também em cadeia. Você aí na Rádio X Alphaville, estamos de volta nesse intervalo e vamos abordar o que foi o primeiro tempo. Albert, eu gostaria que você trazesse aí para os nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Futebol Interior a sua análise. O que foi esse primeiro tempo do Guarani? O Guarani com posse de bola, o Guarani com muita pressa e pouca velocidade, a bola queimando nos pés dos atacantes do Guarani e o Guarani tentando, ali afunilar a partida, afunilar o jogo. O Guarani buscando sempre depois passados os 10 minutos do primeiro tempo, o Guarani começou a abusar pelos lados, tanto pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Ali apareceu o sistema defensivo da equipe do Figueirense. O Figueirense, sabendo da toda a qualidade que tem o Rafael Bilu e também o camisa número 7, Luiz Miguel, que ele acaba puxando a marcação tanto pelo lado direito e pelo lado esquerdo, ali sobrou espaços para os laterais do Guarani. Tanto que o Emerson e também o Lucas Justin, que fazia tempo, fazia bastante partidas que o Lucas Justin não cruzava tantas bolas assim, porém sem qualidade. Quando o Guarani começou ali a jogar um pouco mais pelo meio, ali usando mais o Caio Melo, camisa número 10, em troca, em transições rápidas entre seus jogadores no ataque, o Guarani teve as melhores oportunidades. Mas o lance capital foi uma bola lançada, centralizada dentro da grande área, onde ali a arbitragem acabou marcando um penal que pra mim, na minha opinião, não foi, e ali estava ele, o camisa número 9, o Deni Júnior. Aí o Deni Júnior foi pra bola daquele jeito, telegrafou o chute no canto esquerdo do goleirão Igor Gabriel, o goleiro que ele é reserva, está jogando como titular hoje, acabou fazendo a defesa e ali o Guarani entrou em parafuso. Tanto que em alguns momentos a equipe do Figueirense chegou com qualidade, com erros mesmo do sistema defensivo do Guarani. Quando o Guarani se acertou, começou a criar chances, porém, entretanto, faltando um pouco mais de qualidade. O Guarani precisa colocar essa bola no chão e precisa pôr na cabeça que o Guarani precisa vencer. O Guarani precisa dos 3 pontos. Mas não com essa volúpia toda, mas na loucura. O Guarani erra muitos passes no sistema defensivo, cria chances para a equipe do Figueirense e quando o Guarani está no campo de ataque, o Guarani ele não busca as piores opções. O Guarani precisa conectar mais o Rafael Bilu, que é o camisa número 11, ele que é um jogador diferenciado do Guarani. E nada, não é por nada não, viu? Mas o camisa número 9, o Deni Júnior, também depois que perdeu o pênalti, também o Guarani está jogando com 1 a menos. Vamos ver o que o técnico Marcelo Fernandes irá fazer para as mudanças que ele irá fazer pela segunda etapa. Acredito que não nominalmente, mas ele precisa ter de postura. Porque o Guarani precisa dos 3 pontos urgentemente. E ali a zaga e você vendo o lance, a bola bate no braço bateu na altura da manga do jogador do Figueirense, depois bateu na mão do Matheus Sarará, foi marcado o pênalti, aí o Deni Júnior vem naquele famoso despacito e ficou fácil para o goleirão Igor Gabriel. Ali tem que fechar o zóio ali e mandar a bola no meio do gol ali, a bola tem que entrar. E o Guarani usou e abusou dos cruzamentos aí depois pelo lado direito e pelo lado esquerdo, sem bola trabalhada. E isso aí acabou sendo melhor para a equipe do Figueirense, porque a equipe, o sistema defensivo do Figueirense é muito grande, jogadores ali muito fortes, o camisa número 4, o Liger, ali acabou tirando a maioria das jogadas do ataque do Guarani. Então o Guarani precisa ter um pouco mais de tranquilidade e achar os jogadores melhores posicionados para poder conectar e fazer um contra-ataque monstro. Acredito que se o Rafael Bilu e também o Luiz Miguel trocarem de lado, um para a esquerda, outro para a direita, ali acaba confundindo o sistema defensivo do Figueirense e o Guarani possa abrir espaço para jogadores que vêm de trás. E eu espero que o Caio Melo use o que ele tem de melhor, Além de ele ter a visão do jogo, ele enxerga melhor o jogo, as batidas de fora da área. O Guarani tem que usar as batidas de fora da área, não pode ter medo de arriscar.
tanto que de fora da área, o único chute do Rafael Bilu numa triangulação, numa tabela com o Denis Júnior, onde ele recebeu de perna esquerda, mandou sobre o gol do goleiro Igor Gabriel. Dito isso, o Guarani com 1 a mais, e o Guarani precisa da vitória. O Guarani teve 59% de posse de bola contra 41% do Figueirense, 3 finalizações para o Guarani, 2 para o Figueirense. Finalizações do gol, vamos contar que tá 2 a 1, né? 2 do Figueirense e uma que foi o penal, quando estão voltando as duas equipes estão voltando, o trio de arbitragem também, e quando vai no meio campo ali aquela famosa conferência de jogadores do Guarani, Gustavo Marques. Tá certo, parabéns pelo comentário, a sua análise, Albert Cavalcante. Um primeiro tempo aí complicado para a equipe do Guarani, como eu disse, como você mesmo disse, teve algumas chances, mas chances desperdiçadas, começando aí com a oportunidade do penal perdido pelo Denis Júnior. Quem muda? E vai mudar, né? Eu estou vendo o Samuel, né? E também estou vendo o camisa número 20, o Isaac. Vamos ver se ele vai ouvir, né? Quando eu disse que ele não poderia jogar com 2 volantes ali, né? Em cima, que ele vai tirar o Denis Júnior. Denis Júnior perdeu o pênalti, né? Ali, perdeu o pênalti, vai entrar o 18, Samuel. E vamos ver quem vai sair para entrar o Isaac. Acredito que vai sair, ele vai tirar o Caio Melo? Oxi! Caio Melo sentiu, então, que o Caio Melo vinha fazendo uma boa partida. Então, vamos lá. O Caio Melo, camisa número 10, sai, acho que sentiu alguma coisa, entre o 20 e o Isaac. Ou seja, o meio-campo do Guarani vai ficar pesado e lento. E na frente o Denis Júnior, que acabou perdendo o pênalti. A partir do momento que o Denis Júnior perdeu o pênalti, acredito que o Denis Júnior também ali não entrou mais na partida. E vendo o lance novamente, pra mim não foi pênalti nem aqui nem na China. Só se no segundo lance teve outro lance ali. Então foi o outro lance, que o primeiro lance pegou ali no braço do jogador. Primeiro lance pegou ali... enfatizou muito no primeiro toque, mas na verdade foi o segundo toque, então do Leonan, que o Leonan acabou ali a bola sim explodindo do braço quando houve a dividida com o Matheus Sarará. Segundo tempo, para começar, Gustavo Marques. Vamos lá, então sai Denis Júnior e entra? Sai o Denis Júnior, camisa número 9, e entra o 18, Samuel. 18, Samuel, atacante por atacante. Caio Melo, camisa número 10, vai embora. Entra o camisa número 20, o Isaac. O Caio Melo, que faz a função de segundo volante e meia, estava jogando de meia na partida. Agora sai o Caio Melo, número 20, entra o Isaac, sai o Caio Melo, número 10, entra o Isaac, camisa número 20, Gustavo Marques. Será que ninguém avisou ele que ele estava jogando sem meia? Vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro, bola em jogo. Gustavo Marques vem aí, o Garganta de Ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994, trazendo alegria pra vocês. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani lá pelo sistema ofensivo. Teve mudança informada aí pelo Albert Cavalcante. Denis Júnior errou um penal. Será que foi por conta do erro? Saiu e colocou o Samuel, camisa 18, hein? Pra mim, atacante por atacante. Depois que ele sentiu, pra mim ele perdeu o pênalti, ele acabou sentindo ali, ou houve alguma coisa ali, acabou sentindo o peso de ter perdido um pênalti, até mesmo pode ser para preservar o jogador. Eu acredito que isso piora a situação, né? Que parece que você coloca toda a responsabilidade desse pênalti perdido, realmente foi no Denis Júnior, mas se nós temos um grupo, né? Acho que não deveria tirar agora, deveria tirar aí no decorrer do segundo tempo. Trabalha a bola a equipe do Guarani no sistema defensivo, abre o jogo, consegue a recuperação a equipe do Figueirense, que joga com um jogador a menos. Abre o jogo no círculo central, trabalha essa bola, vem descendo a equipe do Guarani com o Giovani. O Giovani já abre o jogo, fez o toque para Lucas Janster. Lucas Janster tentou ali a invertida, faz o toque, a revolução feita, domina com o Luiz Miguel. Luiz Miguel volta a bola outra vez para o Janster. Janster volta a bola no círculo central, trabalha ali com o Rafael. Rafael fez o toque curtinho para Léo Coutro. Léo Coutro tentou fazer o toque, não conseguiu, a bola vai tentar ali fazer a invertida de bola, domina com o Giovani. Giovani conseguiu fazer o toque para Rafael Bilu. Rafael Bilu, curtinha para Luiz Miguel, cruzamento na grande área, sobe de cabeça, a bola volta, chegou batendo pro gol. Rafael Bilu, a bola passa à esquerda, do poste de Igor Gabriel, Albert. Jogadaça pelo lado direito, ele, Luiz Miguel e Rafael Bilu. A triangulação, os toques curtos e o cruzamento dentro da grande área. A zaga acabou tirando mal e a bola saiu, né, da grande área. O Rafael Bilu, com a perna esquerda, deu uma chicotada na bola. A bola passou lambendo a trave direita do goleirão Igor Gabriel, que ficou cravado, parado,
Quase o Guarani abre o marcador, Guarani. E vem o Bugre, tenta ali para pegar a bola, não consegue a recuperação do atleta Igor Gabriel. Vem o Figueirense tocando a bola curtinha, domina aqui na ponta, lado esquerdo. Vem trabalhando, faz ali, tira de bola, tenta a devolução, não consegue, a bola volta. Reboteada, conseguiu recuperação a equipe do Bugre. É um perde, ganha e perde. Arremesso manual agora, favorecendo a equipe do Figueirense. Canais Futebol Interior aqui, ó. Nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 2 para a equipe, aliás, 0 para a equipe do Guarani, 0 para o Figueirense. 2 minutos passados deste segundo tempo. Tem mudança no Figueirense, hein? Mas deu chute ali, ó. Eu acho que o fantasma entrou e saiu. Que coisa, hein? Será? É, ou teve erro de... apertou o botão errado. Eu acredito, né? Vamos ver aí se teve mudança, né? Teve. Então vamos lá. O Marlisson, camisa número 11, vai embora, né? E vai entrar o 43, Roger Felipe. Então o camisa número 11, o Marlisson, foi embora e entrou o 43, Roger Felipe. Gustavo Marques. Roger Felipe, é isso? Exatamente. Escanteio pro Guarani pelo lado direito. Lá vai ele na bola, Rafael Bilu. Agora o Rafael Bilu encosta ali. Ali o camisa número 18, o Samuel, perdeu ali a famosa, né? Não é tiara aquilo ali. O que é aquilo ali? É um elástico. Proteção do cabelo, né? É um elástico ali, tá cabelo grande ali. Vai o camisa número 11, Rafael Bilu. Ele que bateu um escanteio, bateu mal pra caramba. Quem sabe agora ele bata direito. Rafael Bilu pra cobrança de escanteio. Quem sabe agora? A bola tá viva, cruzamento, toca de cabeça, passa pra todo mundo. A bola tenta ali. A bola reboteada, tenta tirar de qualquer maneira o Figueirense, não deu certo, voltou, minha Nossa Senhora, o Sarará, que coisa, hein, bola pra fora, tiro de meta pro Figueirense, mas desperdiçou, hein. Mas pelo amor de Deus, né, o cruzamento foi bem, dessa vez o cruzamento do camisa número 11 foi legal, foi na segunda trave, o bate-rebate de cabeça e a bola ali sobrou pro camisa número 5, né, o Matheus Sarará, e ali ele veio totalmente, né, ali meio torto, e ali não deveria ter concluído, ele deveria ter ajeitado para alguém, mas a bola foi muito forte, né, e a bola acabou saindo pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Figueirense. 4 minutos segundo tempo, Guarani 0, Figueirense também 0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Trabalha a bola a equipe do Guarani, lá pro sistema ofensivo, olha, solta, vem descendo com o Giovani. Giovani ganhou a cabeça, lançamento feito, domina para Luiz Miguel. Luiz Miguel pedalou, cortou, foi lindo, tentou fazer o corte, não deu certo. A bola volta, reboteada com o Giovani, cruzamento, toca de cabeça! Espalma Igor Gabriel, manda a bola pra fora! Escanteio pro Guarani, Albert. Milagre! Mais um milagre do goleirão Igor Gabriel. Cruzamento do Giva. Ali, hein? Na beira ali da segunda trave. Ali na linha da marca penal. Ele cabeceou, o Emerson cabeceou para baixo, a bola pingou e o goleirão Igor Gabriel fez a defesa, escanteio para a equipe do Guarani. Já cobrado escanteio dentro da grande área, tira, afasta ali a zaga da equipe do Figueirense. A bola volta reboteada, lançamento feito na ponta esquerda, domina outra vez com o Zenster. Zenster, cruzamento na grande área, tenta ajeitar, a bola tá viva, pintou o primeiro gol do Guarani, girou, afasta a zaga da equipe do Figueirense, Albert. Pediram mão, mas que cabeçada do Emerson, camisa número 6, e que defesa do goleirão Igor Gabriel, ali no bico da pequena área. Um tiro de cabeça, ele cabeceou pro chão certinho, mas ali o goleiro fez a defesa, que milagre! Quase, o Guarani abre o marcador, o Guarani vai perdendo oportunidades, Gustavo Marques e amigos. No Brinco de Ouro da Princesa, 6 minutos do segundo tempo, Guarani 0, Figueirense também 0. Você ligado, você conectado junto com a gente, agradecendo sempre o carinho da audiência. E o Rafael Cardil fala assim, não sei qual o motivo que vocês não leem as minhas mensagens. Não sei se o motivo é pessoal, Albert, foi pênalti sim. Segunda bola, pegou no braço do zagueiro. Viu, quem tá lendo as mensagens hoje é o Gustavo Marques, hein, Gustavo Marques? Tá vendo aí, tem que ler as mensagens do Rafael Cardil. Um abraço, Rafael.
E o Rafael Cardil fala assim, nossa, entrou o Isaac, meu Deus, Guarani perde o jogo, hein? 0 pro Guarani, 0 também pro Figueirense. Atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Brasileirão Série C, Brinco de Ouro da Princesa, 7ª rodada, 7-5 passados, segundo tempo. O Guarani tem 0, o Figueirense também tem 0 e o Brusque continua vencendo a equipe do São Bernardo pelo placar de 1-0. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Trabalha a bola, vem descer a equipe do Guarani outra vez lá pelo sistema defensivo, domina com Léo Couto. Léo Couto ergueu a cabeça, fez o toque curtinho, domina ali com o Rafael. Rafael já abre o jogo, fez o toque para Lucas Anster. O Lucas Anster tentou ali fazer o toque, fez o giro lindo ali, o Luiz Miguel invadiu linha de fundo de carrinho, tira a zaga da equipe do Figueirense. Bola vai para fora, arremesso ou escanteio, Albert? Tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta ali, o carrinho em cima do camisa número 7, Luiz Miguel, que tentou levar a forceps pelo lateral direito, só que ali o jogador do Figueirense entrou com aquela força excessiva, porém, entretanto, só acertou a bola. Tiro de meta para a equipe do Figueirense. O Guarani vai insistindo nas jogadas pelo lado direito e o time vai ficando penso, né, Gustavo Marques? O Guarani precisa distribuir mais as jogadas, precisa abrir a movimentação dos jogadores. Agora, nesse momento, é imprescindível. Quem tem que ficar lá na banheira é ele, o camisa número 18, Samuel, quando uma falta marcada agora contra a equipe do Guarani no meio campo. Gustavo Marques. Guarani 0, Figueirense também tem 0, quase 9 minutos desse segundo tempo. Ninguém ganha, ninguém perde. Lembrando que o Figueirense está com um homem a menos na partida. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado e você conectado junto com a gente aqui pelo Campeonato Série C, Campeonato Brasileiro Série C, aqui pelos canais Futebol Interior. Vai para a cobrança de falta aqui para o Figueirense, bola tá viva dentro da grande área, passa para todo mundo e vai embora. Tiro de meta favorecendo a equipe do Bravo Bugre Guerreiro. Quase 10 minutos, postura diferente nesse segundo tempo do Guarani, Albert? O Guarani tem mais posse de bola, porém, entretanto, né, o Guarani não sabe o que fazer com a bola. O Guarani precisa abrir o sistema defensivo do Figueirense, toques mais rápidos, né, para aparecer jogadas como, né, com mais facilidade, assim como foi com o Rafael Bilu. Acredito que fizer a dobradinha pelo lado, Rafael Bilu e o camisa número 7, Luiz Miguel, acredito que dá para abrir ali, né, o sistema defensivo do Figueirense e os jogadores que vêm de trás, né, no caso o Isaac, você, 9 minutos do segundo tempo, você não falou o nome do Isaac, o Isaac não tocou na bola, o Isaac tocando a bola agora, perdeu. É isso, então não adianta, você vai consagrar o sistema defensivo da equipe Figueirense que vem no contra-ataque. E vem o Figueirense no contra-golpe, lá pelo lado esquerdo. Acabou perdendo o ângulo, a bola volta ali outra vez, reboteada, vem descendo ali a equipe do Figueirense que tenta o primeiro gol, o Guarani aperta, o Figueirense está com homem a menos. O Figueirense está com homem a menos. Assim o Guarani com homem a mais não consegue quebrar a barreira, não consegue ali entrar lá pro fundo do gol, Albert, que coisa, hein? Vai tentando de todas as formas, né, a equipe do Guarani, e tá mais do que dito, né, que a equipe do Figueirense vai jogar por uma bola. Então, por isso, bola parada, escanteio, o Guarani tem que prestar atenção, porque o Guarani né, você sabe, né, o famoso chama-gol. Então agora o Guarani tem que abrir o marcador para ter um pouco mais de tranquilidade ali pro Figueirense não querer ali, né, fazer a marcação em cima e até mesmo uma bobeada do sistema defensivo do Guarani abrir o marcador. O Guarani precisa tocar com mais qualidade e mais rápido esse posse de bola. Cadê o camisa número 10, Isaac? O Rafael Bilu aqui pelo lado direito pedindo a bola que nem louco, só que todos os jogadores andando, não tem a penetração. Ó o Rafael Bilu virando a jogada. Vai Rafael Bilu, faz a inversão de bola, lado esquerdo, cruzamento, toca de cabeça! Perdeu. Passa por todo mundo e vai para uma oportunidade grande desperdiçada pelo Guarani, Albert. Vai empilhando chances a equipe do Guarani e não marca. Cruzamento pelo lado esquerdo, primeiramente começou com o Rafael Bilu pelo meio e achou ele, o Emerson, que fez o cruzamento na segunda trave. Ali apareceu o camisa número 7, Luiz Miguel. Ele cabeceou, agora não sabemos se ele cabeceou pro gol ou cabeceou pro meio da pequena área. Ali o goleirão, o Igor Gabriel, já tinha passado do ponto. Ali o camisa número 20, o Isaac, passou da bola.
Quase o Guarani abre o marcador, é falta de sorte agora, hein? Que jogada do Guarani, mais uma vez, né? Jogada alongada, 11 minutos do segundo tempo, o Guarani vai empatando com a equipe do Figueirense por 0-0, Gustavo Marques. Para o jogo, vem tocando a bola a equipe do Guarani. Vai empatando o jogo neste campeonato brasileiro da Série C. A abertura de bola, vem descendo, olha, vê que joga, solta essa bola curtinha. Tenta ali fazer evolução, bola para fora, arremesso manual, favorecendo ali a equipe do Figueirense, Albert. E aí, ó, acaba entregando a bola boba, né? Ali o Giva e também o Lucas Jansen não se entenderam, acabou a bola ficando de graça para o sistema defensivo do Figueirense, 12 minutos do segundo tempo, Guarani 0, Figueirense também 0. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Brasileiro Série C. Brinco de Ouro da Princesa, 7ª rodada, quase 13 deste segundo tempo. O Guarani tem 0, Figueirense com a menos também tem 0, Bolacha. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Vem Janster, tenta o cruzamento dentro da grande área para a defesa do goleiro, sem nenhuma pretensão, hein? Sem nenhum... Que coisa, hein, Albert? E ali você tem o Samuel, camisa número 18, que está no lugar do Denis Júnior. E o Samuel já entrou por conta disso, né? Porque ali o Denis Júnior é um jogador de mais movimentação. E o Guarani sempre está criando oportunidade de cruzamento. Olha o Guarani agora. Olha o Rafael Bilu, tenta fazer lá o lançamento para o Emerson. Passa pelo Emerson. Vai embora, ganha o tiro de meta a equipe do Figueirense do jogo. E o Guarani vai tendo as oportunidades. Você vê que agora o Rafael Bilu está centralizado. O camisa número 7, o Luiz Miguel, fica cravado numa ponta. E o Isaac tem que fazer essa movimentação, tem que se desvencilhar da marcação. Só que acontece, o Isaac ele fica no meio entre os zagueiros e ele acaba virando um jogador nulo. Aí entra o que? A bola cai sempre nos pés dos volantes. Ou do Matheus Sarará ou do Giovani. Quando o Giovani tá com a bola, até que sai alguma qualidade, mas o Matheus Sarará não tem essa qualidade de sair ali, né, famoso, né, pifar a bola, achar o melhor passe. O que o Guarani precisa fazer, mais uma vez, troca, coloca o Rafael Bilu como um meia, como um cérebro pensante que tem velocidade e é o jogador de melhor qualidade técnica nesse time do Guarani, viu, Gustavo Marques? Positivo, esse é Albert Cavalcante, o repórter trazendo as informações pra gente, também o comentário dessa partida. Trabalha, vem dobrando a equipe do Guarani com o Giovani. Giovani fez o toque curtinho, a bola volta outra vez reboteada no círculo central. Giovani outra vez com a perna direita, faz o toque, domina ali para Lucas Janster. Lucas Janster na devolução para Giovani. Giovani com a perna direita, devolução, vem dobrando a equipe do Guarani. Preparou, voltou, fingiu que foi ali o Luiz Miguel. Volta a bola outra vez a equipe do Guarani. Tenta ali de qualquer maneira o Lucas Janser e perde. Não ganha nem arremesso manual, ganha ali o arremesso manual, é o Figueirense, Albert. O Guarani é aquela, né? Quando tem uma posse de bola no campo de ataque, o Guarani precisa ter mais capricho. Não pode ter pressa, sim velocidade. E quando a bola cai no pé do Lucas Jansen, principalmente pelo lado direito, ali o Luiz Miguel tem que fazer ali a ultrapassagem. Só que o que está acontecendo? Quando a bola chega no pé do Lucas Jansen, a jogada morre. Esse é o problema, a jogada morre. É ali quando houve uma dividida entre os dois jogadores e foi marcado lateral para a equipe do Figueirense. Lucas Jansen também tá fora de partida. Ó, lá vem o Figueirense. Lá vem o Figueirense, lançamento aqui na ponta esquerda, correria total, girou, cruzamento, voltou, afastou e lá vem os caras, chegando, batendo pro gol, pra fora. Nossa, Albert... Nossa, Albert, quase o Figueirense abriu o marcador, hein? É a tônica do jogo, né? O camisa número 90, né? O Felipe Augusto conseguiu uma bola estocada nas costas do sistema defensivo do Guarani e quando houve o cruzamento para trás. E ali o Rafinha Potiguar, né? Que entrou no primeiro tempo, ele bateu firme, bateu forte, porém, entretanto, a zaga do Guarani acabou desviando, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Figueirense. Como disse para você, Gustavo Marques, amigos, né? O Guarani, quando tem a bola na frente, não sabe o que fazer e o Figueirense já está mostrando o que quer fazer, colocando suas asinhas de fora, louquinho para uma bola parada para quem sabe conseguir um gol que poderia ser da vitória. E tem escanteio pro Figueirense, cruzamento na grande área, sai Andrei de soco nela.
A bola vai saindo lá pela outra extensão. É outro escanteio agora pelo lado direito, favorecendo o Figueirense. Pelo lado direito. É o terceiro escanteio para a equipe do Figueirense. O segundo pelo lado esquerdo. O Figueirense vai tentando essa jogada. Agora o Guarani tem que ficar esperto no sistema defensivo e já deixar algum jogador ali no gatilho para sair no contra-ataque em velocidade. Nós estamos vendo o Samuel dentro da grande área, ele não deveria estar lá não. Por mais que ele seja grande, tem que ficar no campo de ataque para quem sabe puxar um contra-ataque. Lá vem os homens de novo. Vai para a cobrança lá de escanteio, bola curtinha, tira, afasta, a zaga, bola volta, reboteada, completa ali, tá valendo tudo. Vem o Figueirense, chegou batendo pro gol, voltou, meu Deus. A abertura de bola, tira a zaga da equipe do Guarani. Bola vai para fora, arremesso normal pro Figueirense, Albert. 17 minutos do segundo tempo, o Guarani vai se perdendo, né, em campo com um jogador a mais. O Figueirense vai apertando a equipe do Guarani. Pintado, quando estava aqui, o Guarani não reagia desse jeito. Agora o Figueirense com um jogador a menos vai pra cima do Bugrão. Lá vem os homens de novo. Corta, vem o Figueirense, tenta ali de qualquer maneira furar o bloqueio da equipe do Guarani. A bola volta outra vez, reboteada lá pelo sistema defensivo, vem trabalhando a equipe do Figueirense. O Figueirense vai empatando o jogo, tem um homem a menos do jogo. Domina agora a partida, lançamento nas costas, teve que ter aí intervenção do goleiro Andrei para fazer defesa. Abre o jogo, domina ali pro camisa 2, que é o Lucas Justin. Ele ergue a cabeça, vai tentar livre o jogo. Fez o toque do círculo central, domina com a perna direita, outra vez descendo ali o camisa número 5, que é o Sarará. Matheus Sarará faz o lançamento, domina, vem descendo a equipe do Bugre, fez o corte, desceu pelo lado direito, vai tentar ali criar a jogada ali o Giovani desceu pro Luiz Miguel, lado direito, linha de fundo, ninguém encosta, só tem ali o camisa 2, que é o Lucas Ansten, mas ganha um escanteio para o Guarani, quase 20, Albert. Mais na sorte do que juízo, mais o escanteio pelo lado direito, mas você viu, né, o camisa número 7, Luiz Miguel, ele foi pra cima, né, do lateral esquerdo da equipe do Figueirense, porém, entretanto, o Lucas Jansen, ele vem caminhando, cara. Tem que fazer a tabela. E vem o Giva na bola, camisa número 8, escanteio pro Guarani. Cruzamento na grande, no toque de cabeça nas mãos do goleiro Igor Gabriel, Albert. O cruzamento na medida, né, na segunda trave, porém, entretanto, o toque de cabeça, ele ganhou altura, mas não teve força. A bola já foi cobrado o tiro de meta, não, foi marcada a falta, hein? Marcada a falta em cima do jogador do Figueirense. O Emerson Barbosa chegou em cima do jogador Figueirense, que também tá fazendo aquela famosa cera. Quando parece que vai haver mudanças, vamos ver ali o árbitro, ali está apontando, parece que vai haver mudança quando há o corte. Aí quando esse corte, depois entra o nego em campo, eu tenho que ficar adivinhando. Mas tudo bem, mas o Emerson Barbosa ali acertou o jogador e a bola. Falta para a equipe do Figueirense de 20 minutos, o Figueirense vai chegando devagarzinho. Olha lá, vai mudar, vai entrar o camisa número 19, o Rai Nascimento, e vamos ver quem vai sair. Acredito que seja ou o Rafael Bilu ou o camisa número 7, o Luiz Miguel. Vamos aguardar aí para ver quem entrou, quem saiu. O Gustavo Marques. 19 minutos e 40 passados desse segundo tempo. Para a cobrança de falta, a bola tá viva, o toque de cabeça sai, afasta ali a zaga. A bola volta outra vez, é reboteada, cruzamento, tira. Sai de cabeça para afastar a zaga. Vem no contragolpe pela equipe do Guarani, mas não consegue. A bola volta outra vez para a equipe do Figueirense. Diga. Foi embora o camisa número 2, Lucas Jansen, que estava de língua de fora, né? E também errou tudo no primeiro tempo e também agora no segundo tempo entrou camisa número 19, Rai Nascimento. Lucas Justin, camisa número 2, foi embora, amarelado, entrou 19, Rai Nascimento. O Guarani vai pra cima, hein? Vai com tudo em busca dos 3 pontos, Gustavo Marques. Desculpa, Albert, por favor, repita. Lucas Justin, camisa número 2, foi embora, entrou 19, Rai Nascimento. Lucas Justin, camisa número 2, foi embora, entrou camisa número 19, Rai Nascimento. Positivo, você achou justa essa mudança e vem o Figueirense, passa para todo mundo e vai embora. Vai mexendo com as peças que tem, né? Mas não adianta, né? Eu acredito que o Rai Nascimento, ele não será lateral, né? Acredito que ele será mais um ponta para fazer a dobra aqui com a camisa número 7, né? Com o Luiz Miguel, como nós estávamos falando. Tem uma jogada que o Lucas Jansen ficou assistindo o Luiz Miguel se matando sozinho com ponta, né? Então ali vai ficar o Emerson junto com o Rafael Bilu batendo numa ponta e aqui vai ficar, né, o Rai Nascimento batendo outra ponta com o Luiz Miguel.
Aqui vai ser ponta contra ponta, mas precisa ter alguém para fazer ultrapassagem. Senão o Luiz Miguel, toda vez que receber a bola, ele vai pegar a bola e tocar para trás. O Guarani precisa de mais movimentação. Vamos ver se o Raí Nascimento vai dar essa movimentação, porque também o camisa número 20, também o Isaac, nem entrou em campo. Léo Couto abre o jogo, fez o toque errado outra vez. Errado lá na ponta, lado esquerdo, Emerson. A bola volta outra vez, reboteado. O Guarani tenta ali outra vez quebrar o bloqueio da equipe do Figueirense. Bugre vai empatando 0 pro Guarani, 0 também pro Figueirense. Domina a equipe do Guarani, abre o jogo ali pro Luiz Miguel. Linha de fundo, o toque foi perfeito. Dominando ali pro Rafael Bilu. Cruzamento, toque de cabeça pra fora. Não acerta, não adianta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos chegar na casa de 10 tentativas. O Isaac agora cabeceou nela. A bola passou à esquerda do goleiro Igor Gabriel, Albert. Displicente o Isaac agora, né? O cruzamento, Rafael Bilu se mata. Pelo lado direito, pelo lado esquerdo, foi o que nós dissemos, né? Ele acabando fazendo a dobra com o Luiz Miguel, ele acabou tirando a marcação e cruzando da grande área. E meia tem que fazer isso mesmo, tem que pisar na grande área. Cruzamento na medida. O Isaac, ele fez um movimento, mas ele acabou não acertando a bola em cheio. Mais uma oportunidade perdida, o Guarani vai empilhando oportunidades. E aquela, né, como já diria o técnico Muricy Ramalho, a bola pune. Então o Guarani precisa abrir o marcador antes que o Figueirense consiga abrir o marcador, viu, o Gustavo Marques? Vem dominando a equipe do Guarani, bola enfiada, linha de fundo, fez o corte lindo. Opa! Caiu ali, tá marcando alguma coisa? É o camisa 19 ali, o Raí Nascimento. O Raí Nascimento caiu ali. Falta. Que coisa, hein? Falta e tá sentindo. Falta. Um carrinho desnecessário, ele perto da linha de fundo. Ele fingiu que ia cruzar e acabou dando um corte desconcertante no jogador do Figueirense, que até levantou um tufo de grama. Falta pertinho, né? Um mini escanteio para a equipe do Guarani. Mas que corte deu o camisa número 19, Nascimento. Vem o camisa número 11, Rafael Bilu, e não adianta, tá? Ô, Bilu, sai daí e deixa o Emerson bater, deixa qualquer outro bater. Olha que corte que ele deu em cima do camisa número 43, o Roger Felipe, né? E acabou pegando e quase torceu, né, o tornozelo do camisa número 19 do Guarani. 23:40 passados desse segundo tempo. Quem sabe agora? Quem tá na bola ali, Albert? Rafael Bilu. Rafael Bilu, jogada ensaiada. Vai fazer o cruzamento dentro da grande área. Luiz Miguel. Defesaça do goleiro. Bola vai pra fora. Escanteio outra vez. Milagre do goleiro, um atrás do outro, Albert. Quando a bola vai no gol, o goleiro Igor Gabriel faz uma bela defesa, jogadaça pelo lado direito. Ali o famoso escanteio de mangas curtas. E ali a bola foi rolada para trás quando o Luiz Miguel, camisa número 7, bateu com a perna esquerda, bateu por cima. E ali o goleirão Igor Gabriel mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Guarani pelo lado direito. Olha a batida com todo efeito, ele fez a defesaça, tinha direção, hein? Bolinha com GPS, tem direção, viu, ô Gustavo Marques? Tá certo. Ali então, escanteio para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Escanteio para a equipe do Bugre Verde, que te quer o verde, 25 cravados desse segundo tempo. Quem sabe agora, Bilu na bola de novo, Albert? Bilu na bola de novo. Bilu na bola fechada, sai de cabeça para afastar a zaga da equipe do Figueirense. Bola volta, outra vez reboteada com Raí. Raí solta essa bola pro Rafael Bilu, cruzamento, afasta a zaga do Figueirense, outra vez um verdadeiro bombardeio do Bugre, Albert. Mas o Guarani vai mais na pressão do que no juízo, né? Começa agora, né? Bolas na área e o camisa número 18, né? O Samuel não tocou na bola ainda. Mas vamos lá, lateral pelo lado direito, acho que vai ser o famoso latereio. Lateral parecendo escanteio. Bola dentro da grande área, jogada ali, trabalhada, afasta a zaga do Figueirense. Bola vai voltando ali, reboteada ali com o goleiro da equipe do Guarani.
Andrei domina com a perna direita, já abre o jogo, vem tocando bola ali próximo do círculo central. Faz a abertura de bola, domina ali com o Matheus Sarará. Matheus Sarará com a perna direita, olha, vê quem joga, solta a bola curtinha, domina outra vez para a equipe do Guarani. Dominando ali com o Giovani. Giovani, ponta esquerda, vem trabalhando a bola a equipe do Guarani. Vamos ver de que te quero ver, tenta o lançamento ali pro Emerson, não consegue, a bola volta. Outra vez, reboteada pro Figueirense. Vem no contra-golpe, meu Deus do céu, dá um medo, hein? Dá um medo. Rafael arruma a casa para a equipe do Guarani. Já trabalha a bola para Andrei no sistema defensivo. Para a hora, vê quem joga, solta a bola ali para um camisa 5 que é o Matheus Sarará. O Sarará com a perna direita, para a hora, vê quem joga, solta a bola outra vez, devolução feita. É a zaga do Guarani tocando bola. Inverte o jogo da direita para a esquerda para a equipe do Guarani com o Léo Coutro. Léo Coutro que deu a coletiva, ele conversou ali com a imprensa essa semana. Abre o jogo outra vez, domina com o Sarará. Sarará já faz a abertura de bola, domina ali com camisa número 7 da equipe do Guarani. Tenta ali criar a jogada do Luiz Miguel. Abre o jogo ali com camisa 5 que é o Sarará. Sarará já faz a abertura de bola, domina ali com o Raí. Ele volta, bola domina. O Isaac. O Guarani vem tocando a bola no sistema defensivo. A abertura de bola teve que chegar no Bilu. Ele que é o jogador da movimentação da equipe do Guarani lado direito. Ele preferiu soltar, aperta, se fecha toda a equipe do Figueirense. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani. Trabalha essa bola dominando. Abre o jogo aqui na ponta esquerda. Léo Coutro. Léo Coutro ergueu a cabeça. Cruzamento na grande área. Pra ninguém. Bola pra fora. Tiro de meta, Albert. Quando vai mudar a equipe do Figueirense, né? Ali está prontinho para entrar o camisa número 10, Gabriel Santiago, e o 17, Eliton Ney. Quando o jogador ali caiu ali da equipe do Figueirense, acho que vai sair ele mesmo, né? O camisa número 90, o Felipe Augusto. Vamos ver quem vai entrar, quem vai sair. Né, ali, essa placa que a placa que eles viram é uma má vontade do caramba, viu, Bolacha? Até o Bolacha riu aqui, né? Eles viram a placa assim, ó, a esmo, né? Vamos ver o que vai sair. Vai sair o camisa número 8, o João Lucas vai embora, vai entrar o camisa número 10, que é o Gabriel Santiago. Camisa número 10 entra e vai embora o camisa número 8, João Lucas. Agora vamos ver quem vai entrar. Agora o Wellington nem 17 vai entrar. Vamos ver quem vai sair, né? Então foi embora o camisa número 8, João Lucas. Entrou o camisa número 10, Gabriel Santiago. Agora vamos ver quem vai ser o próximo a sair para a entrada do camisa número 17, Wellington Nem, viu, Gustavo Marques? Isso aí, Albert Cavalcante, você ligado, você que está conectado aqui nos canais Futebol Interior, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É isso mesmo, saiu o Wellington Nem, camisa número 90, lá vem os homens. Lá vem a equipe do Figueirense, linha de fundo, se joga nela! Se joga nela a zaga da equipe do Bugre. O camisa 3, o Rafael, se jogou nela para evitar o que seria o primeiro gol do Figueirense, Albert. E quando muda, vai o Felipe Augusto mesmo, camisa número 90 vai embora, entra o 17, o Wellington Nem. A equipe do Figueirense vai achando os espaços nas costas dos laterais, agora foi atrás, né, nas costas do camisa número 6, Emerson, que fez a intervenção. Escanteio para a equipe do Figueirense pelo lado esquerdo. Cruzamento fechado na mão de Andrei. Segura a bola firme e forte, como segura uma criança em seus braços, para fazer a defesa para a equipe do Guarani. Já trabalha, domina aqui na ponta esquerda, vem no contra-golpe a equipe do Verde, que te quer verde, que te quero verde. Vamos, Guarani, e bola aberta, dominando para Matheus Sarará. Ele já faz a abertura de bola, domina para Luiz Miguel. Luiz Miguel fez o toque curtinho ali pro camisa 11, que é o Rafael Bilu. Inversão para Emerson, dominou, cortou, cruzamento, afasta a zaga, a bola tá viva, desceu pro Bilu. Bilu dominou, cortou, lindo, bateu, colocada para fora. Passa a esquerda no goleiro Igor Gabriel. Ele dominou, fez tudo direitinho. Fez o corte, bateu pro gol, a bola passou à esquerda, Albert. A bola passou lambendo, né? Passou lambendo o ângulo direito do goleirão Igor Gabriel, que até pulou. Mas se vai pro gol, nada poderia fazer. Que tapa do camisa número 11 do Guarani, o Rafael Bilu. E Rafael Bilu é o jogador mais interessante, né? O jogador que tem mais, assim, ele sabe, né? Ele sabe o que está fazendo, porque o resto do time do Guarani vou falar pra você, a força chega no campo de ataque.
Vou dizer, o camisa número 20, o Isaac, ele só apareceu na cabeçada numas 3 jogadas anteriores. Depois disso, a bola não passa no meio campo. O Guarani insiste nessa dobra pelo lado, mas jogadores que vêm de trás precisam fazer a movimentação. Tá fácil, está consagrando a equipe do Figueirense. O que tem que fazer? O Rafael Bilu não pode ficar cravado numa ponta ou na outra. Ele tem que jogador... Pega o Isaac que na época do Vasco, até mesmo na primeira passagem no Guarani, ele jogava mais como um ponta. Coloca o Isaac grudado com o Luiz Miguel e pega o Bilu e põe ele como o cérebro pensante, para ele chamar a tabela com o Samuel, porque aí fica fácil. Quando vai mudar mais uma vez a equipe do Figueirense, vai embora o camisa número 22, que é o Leonan, e tá entrando camisa número 6, o Samuel. Então 22, Leonan foi embora e entrou camisa número 6. Então é fácil. Pega o Isaac, põe o Isaac pro jogo, põe ele de ponta e põe o Rafael Bilu de sério pensante. Acabou os seus problemas. Senão vai acontecer isso. O Raí também entrou... Vai esperar o Bilu cansar? Então, o Bilu já tá cansado. Ele teve as melhores oportunidades do Guarani, além do Denis Júnior, acabou perdendo o pênalti. O Rafael Bilu teve 2 oportunidades incríveis. E também o Emerson. Então o Guarani aí é aquela, né? Aí chega na entrevista coletiva, aí o Marcelo Fernandes vai responder o porquê o Guarani, etc. Que precisa treinar. Cara, tem coisas que não adianta, é de bico. Hoje a situação do Guarani é de bico. Tem que mandar a bola do jeito que dá, tem que mandar. Não adianta ficar caprichando muito não, viu, Gustavo Marques? Abre o jogo, domina a equipe do Guarani, na ponta esquerda, lançamento feito, corta ali a zaga da equipe do Figueirense, volta ali no contra-golpe, nossa. Chega ali fazendo falta por trás, o atleta da equipe do Guarani, falta pro Figueirense. O Luiz Miguel, né, o camisa número 7. O Guarani perde essa bola, né? Ali o Emerson quis fazer ali a jogada infiltrada pelo lado esquerdo. A bola acabou explodindo no sistema defensivo de Figueirense, que está armado para o contra-ataque. Vem 3, 4 jogadores. E aí não teve jeito, né? O camisa número 7, o Luiz Miguel, fez o certo, fez a famosa falta técnica, mas como ele quebrou um contra-ataque, cartão amarelo para o camisa número 7 do Guarani. O Guarani tem 2 amarelados, né? O primeiro, Lucas Jansen, que já saiu fora, graças a Deus, e agora o camisa número 7, o Luiz Miguel, viu, Gustavo Marques? Abre o jogo, vem tocando bola a equipe do Figueirense, ali ganha falta aqui pro Guarani. Atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Brasileirão Série C, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 7ª rodada. Guarani com 1 a mais, vai empatando, 0 pro Guarani, 0 pro Figueirense. Lembrando o jogo em andamento, o Brusque continua vencendo pelo placar de 1 a 0 a equipe do São Bernardo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Vem o Guarani, tenta fazer o cruzamento, afasta a zaga no rebote, batida pro gol, pra fora, Albert. Guarani, cruzamento, Rafael Bilu fez a jogada individual, ele recebeu a bola em profundidade e fez o famoso ali, né, o drible de corpo. Chegou perto da linha de fundo e fez o cruzamento, a zaga tirou mal, a bola subiu, tomou a famosa altura. E ali, né, o Raio Nascimento tentou dar uma bicicleta, a bola explodiu no sistema defensivo e ali o camisa número 7, né, o Luiz Miguel ficou com medinho de pôr o pé na bola. Aí não teve jeito, acabou batendo todo torto quando muda a equipe do Guarani. O camisa número 8, o Giva, que jogou bem essa partida, ali tomou o carrinho, né, ali foi ali, né, um carrinho que a gente ficou muito preocupado. Vai entrar mais um atacante, o Cristiano, camisa número 21. O Guarani, 23, desculpa. Vai embora então o Giovani, camisa número 8, e vai entrar o camisa número 23, Cristiano. Agora é o seguinte, meu amigo. Agora é força total, o Guarani vai pra cima. O Guarani tá nem aí, meu querido. Com 1 a mais, vai ser jogadas pelas pontas ali, ó. O Cristiano já encostou do lado, vai ficar pelo lado aqui, pelo lado direito, vai ficar famoso 3 jogadores em cima do sistema defensivo do Figueirense, que agora não vai conseguir sair com tanta qualidade, viu, Gustavo Marques? Abre o jogo, vem tocando bola ali, o camisa 5, que é o Matheus Sarará. O Guarani necessitando, precisando da vitória, jogando em casa e com 1 a mais. Não consegue furar o bloqueio da equipe do Figueirense. A bola apertada, vem descendo, corta, passa no primeiro, tenta ali fazer o lançamento, afasta a zaga da equipe do Figueirense. A bola vai voltando lá pelo sistema defensivo. Vamos, Bugre, pelo amor de Deus, hein? 35 aqui nos canais Futebol Interior, nós torcemos por vocês. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem descendo o Guarani na ponta esquerda, invadiu o cruzamento, afasta a zaga, roubou o doce da boca da criança, Albert. Ali acabou telegrafando, né, a jogada. Ali pelo lado esquerdo,
O Emerson Barbosa, né, acabou tendo que fazer a falta ali no contra-ataque, ali, o Sarará também, mas ali ele acabou telegrafando o passe. O Guarani tinha todas as chances, né? Ele não deveria ter cruzado, né, na linha penal, né, pra trás. Ele deveria ter chutado, feito igual o São Bernardo fez com aquele gol que o Guarani acabou sendo derrotado. Ele deveria ter chutado. Quando é jogador assim, ó, deixa eu explicar pra vocês. Vocês são profissionais, eu nunca fui jogador de futebol profissional, mas o meu pai sempre disse, quando eu jogava futebol, né, Albert, é o seguinte, cruzamento, você tem que cruzar ou um pouco por cima e meio por baixo, não toda hora por baixo nem toda hora por cima. E ali faltou o quê? Ali faltou o Emerson ter um pouquinho mais, né, de tranquilidade e ter chutado pro gol. Possivelmente, se a bola pega em alguém ali, meu amigo, era gol do Guarani, ia ser até gol contra. Quando é falta perigosa para a equipe do Figueirense pelo lado direito, o Wellington Nem, ele mesmo, hein? Com 70 anos, dando ali um drible em cima do Léo Coutro, que teve que fazer falta perigosa. Gustavo Marques, você sabe, né? Quem não faz... Ai, que medo, 36:50 passados desse segundo tempo. O Guarani teve chance, agora a vez do Figueirense. Bola fechada, no toque de cabeça. Meu Deus. Perdeu. O Léo Coutro quase entregou, na verdade, né? O Andrei também. Que coisa, Perdeu. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Perdeu. Uma falta cobrada totalmente despretensiosa. E a bola passou, né, na frente do goleirão Andrei, que ficou ali caçando borboleta, literalmente. E ali a cabeçada. E ali o Coutro aparou para o jogador ali chegar do Figueirense na capoeira. Chegou na capoeira, gol aberto, quase o Figueirense abre o marcador. Aí, eu tô falando pra você, é mais na emoção do que na razão. Lá, ó, Cristiano. Nas costas, Tessa, a equipe do Guarani vai ganhar o tiro de meta, favorecendo a equipe de escanteio. Deu escanteio pro Guarani, Albert. O Cristiano ali brigou ali pra conseguir o escanteio e acabou conseguindo escanteio pelo lado direito, 37 minutos do segundo tempo, jogo totalmente aberto, o Figueirense com um jogador a menos, mas apertando a equipe do Guarani. Guarani, quando tem a oportunidade, vai para o escanteio. Rafael Bilu, camisa número 11, sempre atrasado no lance, né? Meu Deus do céu, olha, eu vou falar, perdeu o escanteio. Tiro de meta outra vez, 38 minutos aqui nos canais Futebol Interior. Nós torcemos por vocês. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Guarani tem 0, Figueirense também tem 0. Campeonato Brasileiro, Série C, com esse resultado, o Guarani se estaciona aí na penúltima colocação, Albert, ou depende do resultado do Confiança? Depende do resultado do Confiança, né? Então o Guarani precisa da vitória, né? Porque por conta disso, né? Vai passando a oportunidade, vai passando a rodada e vai ficando cada vez mais difícil. Eu já vou passar para você a tabela atualizada com os resultados de momento, viu, Gustavo Marques? Abre o jogo, vem tocando bola ali o Rafael Bilu. Lançamento da grande área, sobe de cabeça para fazer defesa. Pega a bola em seus braços o Igor Gabriel Albert Cavalcante. O Guarani vai abusando, né, de cruzamentos da grande área e mais uma vez o Igor Gabriel vai ser o craque da partida. Pegou um pênalti, pegou aquela cabeçada do Emerson, queima-roupa. E as outras bolas que vem nas mãos do goleiro, vai consagrar o goleiro, o sistema defensivo da equipe do Figueirense. Querendo ou não, Pintado, quando ele não está jogando com times de Campinas, está bem longe, ele tem tranquilidade para trabalhar o sistema defensivo. E lembrando, né, que ali a altura dos jogadores do Figueirense é para isso mesmo. Ou seja, o que o Guarani tem que utilizar, não adianta, o Samuel não tocou na bola. Não adianta, cruzamento tem que ser a meia altura para poder atrapalhar os defensores da equipe do Figueirense. Volto a dizer, tem hora que você tem que chutar e tem hora que você tem que cruzar. Só que o Guarani não sabe fazer isso. Na hora que tem que cruzar, chuta, e na hora que tem que chutar, ele cruza. Simples assim. Que situação, hein, Guarani? Que coisa, hein? Guarani vai empatando 0 pro Guarani, 0 pro Figueirense, 40 minutos, Albert. Quando aqui, né, a classificação do momento, né, ali o Guarani com esse empate, quando mudou, né, foi o Rafael Bilu, matou o Rafael Bilu, né, já tava na cara, né, matou o Rafael Bilu até o último sangue, né, camisa número 11, entrou camisa 21, o Michael, né, conhecido como Michael, tá, se pronuncia Michael.
Ele que é o garoto da base, né? É 1,80 m, atacante. Vamos ver aí. Toda a sorte do mundo para mais um menino da base. 21 Michael, então? Isso, Michael. E só lembrando, né? O Guarani com esse empate, o Figueirense continua na zona de rebaixamento, né? Olha o Guarani. E olha o Guarani, lançamento feito. É agora, afasta a zaga do Figueirense. Não tá valendo mais nada. Parou. Impedimento. Impedimento? Pagou impedimento. Com esse resultado, o Figueirense está na 17ª colocação com 6 pontos, o Guarani está na 18ª com 5. O Anápolis vem na 19ª com 5 e o Confiança, último colocado, com 4. Então isso aqui vai fechando, né? A 7ª rodada, todos os jogos já foram realizados, né? Faltando só o jogo do São Bernardo e o do Guarani. E o Guarani, 41 minutos do segundo tempo, o Guarani continua na zona de rebaixamento. Caso o Guarani vença, ainda tem que tirar o saldo de gols aqui. Poderia continuar na zona de rebaixamento, porém, entretanto, com mesmos números de pontos de Itabaiana, que tem 7, e Retrô, que também tem 7, viu, Gustavo Marques? O Guarani tem 0, o Figueirense também tem 0, 41 minutos e 30 passeados deste segundo tempo, ninguém ganha, ninguém perde, mais um resultado, pra mim, que positivo pro Figueirense, que joga com um jogador a menos, abre o jogo, domina aqui a bola aqui pro Guarani com o Luiz Miguel já fez o toque, bola curtinha pro Raí tenta fazer a inversão de bola, sobe de cabeça, corta ali a zaga da equipe do Figueirense, o Figueirense agora tem a posse de bola lá pelo sistema defensivo, 40 minutos e 50. Tenta fazer o corte, a bola volta reboteada outra vez para a equipe do Guarani com o Matheus Sarará. Ele já abre o jogo, faz a inversão de bola. Domina com o Luiz Miguel aqui na ponta direita. Luiz Miguel ergueu a cabeça, cruzamento nas mãos tranquilas do goleiro Igor Gabriel Albert. Vai consagrar o goleiro, né? Ali não adiantou nada a entrada do camisa número 18, Samuel, né? Ali as jogadas, os cruzamentos são a esmo e as bolas lançadas para o Samuel é também a esmo, né? Acabam ali jogando ali para o atacante ali se virar. O Guarani precisa trabalhar a bola com velocidade. 42 minutos do segundo tempo. Gustavo, eu acredito que se o Guarani fizer um gol agora, o Guarani vai vencer a partida, obviamente, né? Por conta dos 10 jogadores que tem o Figueirense. Mas se tomar também, meu amigo, desse jeito é o sistema ofensivo inoperante, né? Ali o Guarani, o sistema ofensivo do Guarani não faz cócegas a ninguém. A equipe do Figueirense está bem postada, colocou o Wellington Nenho, veterano, para poder cair nas pontas, nas costas dos laterais, pontas do Guarani, mas o Guarani não consegue trabalhar essa bola. E eu não sei como insistir no Isaac. O Isaac teve uma oportunidade, mas um jogador inoperante. Agora vamos ver, é toda a sorte do mundo com a camisa número 21, o Michael, né, o jogador da base, bem que ele poderia fazer o gol da vitória, né? Dar um alento, né? Lembrando que o João Marcelo foi assim no Campeonato Paulista, né? Ele chegou, entrou, fez o gol, acabou ali salvando o Guarani em muitas oportunidades. Lá vem o Guarani. Pro jogo, vem descendo a equipe do Guarani, abertura de bola, domina aqui na ponta direita. Atrapalha a bola com o Luiz Miguel. Luiz Miguel já fez o toque ali outra vez pro Maicon. Maicon, a devolução feita para Luiz Miguel. Luiz Miguel vem tocando a bola aqui pro Guarani, ali com o Rafael pro Léo Couto para o Rafael dominou com a perna direita, faz a abertura de bola, se fecha toda a equipe do Figueirense. Ali o lançamento na grande área, sobe de cabeça para cortar ali a zaga da equipe do Figueirense. Bola volta ali, reboteada, vem descendo a equipe do Guarani. Opa, perdeu, Albert. É aquela, né? Ali tá um vucu-vucu, né? Cada enxadada assim com minhoca, né? Mas ali é a força física, o Guarani tá caindo no jogo do Figueirense e é isso. Não é isso que acontece. O que aconteceu, Gustavo? O que você Cristiano é o 23, é isso? É, o Cristiano é o 23, camisa 23. E o Guarani vai entrando no jogo do Figueirense, né? Com o jogo de contato, o Guarani não consegue desvencilhar. Ali o Samuel também. O Samuel, a mobilidade dele é quase zero. O Isaac, pelo amor de Deus, é isso que o Guarani tem. Né? Vamos ver aí quando sobe a placa de mais 5, tem 5 minutos pro Guarani conseguir um improvável, né? Que fazer um gol aí. Seria, assim, uma coisa do outro mundo. Que eu quero ver, um atrapalha o outro. Lançamento, vem descendo a equipe do Guarani, perdeu, o Figueirense conseguiu ali a retomada, a recuperação, lançamento, tentou ali cortar, a bola volta, outra vez vem descendo a equipe do Guarani, ali tudo, acabou adiantando bola pra fora, arremesso manual, favorecendo a equipe do Bugre, vem Guarani, domina com a perna direita, vem tocando bola na correria total, vai dali tentando fazer a abertura de bola, faz a abertura, domina na ponta, vem descendo ali com Luiz Miguel ergueu a cabeça, fez o corte, abertura de bola, domina na ponta, outra vez, vem descendo a equipe do Guarani com o Cristiano tenta ali a devolução pro Luiz Miguel, ele tentou a devolução pro Cristiano, errada, a bola volta ali no sistema defensivo outra vez para a equipe do Guarani.
Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Público e renda. Público e renda no Brinco de Ouro. Público total, 3.141 torcedores para uma renda de R$57 mil. Redondinho, hein? Só isso? Público total, 3 mil. A situação que tá o Guarani. 3.141, né, torcedores, uma renda de R$57 mil. Mas é isso aí é o reflexo, né? Não adianta o Elano, não adianta o Marcelo, nós precisamos muito de você, sendo que a equipe não faz a parte dela. 46 minutos, hoje era para ter saído com 1-0. Denis Júnior displicente na batida do pênalti, o Samuel relou na bola uma primeira vez. A devolução chega batendo pro gol, errado. Bola volta ali outra vez, reboteada para a equipe do Guarani. A abertura de bola ali, dominando com Matheus Sarará. Matheus Sarará para Léo Coutro. Léo Coutro fez o toque, a inversão de bola para o Emerson. Lançamento feito, dominando. Tenta ali criar a jogada da equipe do Guarani. Fez o corte lindo. Tentou ali cortar outra vez. Preparou, passou, saiu com bola e tudo. Já é a segunda vez que ele adianta a bola, hein? Mas aí que tá, né? Mas é um menino de 21 anos, tá tentando, mas só que você vê qual a jogada. Ele tentou fazer o rabisco pelo lado esquerdo e o Emerson ficou parado. Assim como ficava o Lucas Justin. Se ele pegou a bola e tá fazendo um rabisco, é normal, você é o lateral esquerdo, você tá com o jogador a mais. Você tem que fazer ultrapassar, você tem que passar. Aí o que acontece? Aí joga tudo a responsabilidade em cima do camisa número 21. Aí não dá, né, meu? Menino é menino da base, meu. Michael, né? Que coisa. 5 minutos, vamos até 50, hein? Vamos até 50, o Guarani não consegue furar o bloqueio da equipe do Figueirense. Resultado negativo, hein, Albert? Resultado negativo, uma derrota. Negativíssimo. É, negativíssimo. É uma derrota dentro de casa, o Guarani sendo derrotado dentro de casa, essa é a verdade. Né? Por mais que 0-0, dá uma olhada só, a equipe do Figueirense, ó, como ó, Figueirense vai dar a última estocada. Lá vem a equipe do Figueirense, não, saiu driblando todo mundo, chegou batendo pro gol pra fora. A sorte que ele não teve qualidade. Ele dominou, cortou como Pelé. Mas na hora de finalizar, finalizou como Zé Mané. Sabe qual foi a sorte? O camisa número 37, ele é zagueiro. Ele saiu lá de trás, fez a costura, deixou ali o Matheus Sarará a ver navios. Na hora que ele bateu aquele famoso tiro de meta com a bola rolando. Quase o Figueirense faz o gol da vitória. E vem o Guarani, Luiz Miguel, chegou batendo pro gol, batendo pra fora. Passa ao lado esquerdo e vai embora do goleiro Igor Gabriel Albert. Aí que tá, né? Tem que tomar uma pressão, um chute pra chutar. Aí não dá, né? O Luiz Miguel pelo lado esquerdo bateu a bola toda venenosa. A bola passou mais uma vez lambendo o ângulo direito do goleiro Igor Gabriel, que hoje o santo dele tá bom, hein? Quase o Guarani abre o marcador, mas eu vou falar pra você, viu, Gustavo Marques, só por Deus mesmo pro Guarani abrir o marcador aí, porque tá difícil, hein? Tá difícil, 48 minutos. Ó, é uma decepção atrás de outra, viu, torcedor bugrino? 48-40. 41 minutos e meio para terminar o jogo. O Guarani não consegue vencer o Figueirense em casa com a mais. Maicon recupera a bola para a equipe do Guarani. Ele tenta criar a jogada do círculo central, não tem ninguém, não aparece ninguém, ele foi sozinho. Mas pelo amor de Deus também esse Maicon, hein? É menino. Mas é menino, né? Eu concordo. Lá vem os homens. Lá vem o Figueirense, lançamento feito aqui na ponta direita. Sai. Vai tentar evitar a saída, conseguiu. Chega ali o Maicon para recuperar a bola. Tiro de meta favorecendo a equipe do Guarani, Albert. Ô, Gustavo, e né, nessa inoperância, né, do ataque bugrino, o Guarani busca a contratação do Giovanni Gomes, destaque do São José do Rio Grande do Sul, quando apita o árbitro. Ergue os braços, faltando aí 30 segundos, hein? Mas o jogo tá tão ruim, tá certo. Guarani 0, Figueirense também 0. O Guarani não consegue vencer o Figueirense com um a mais, gente. Que situação vivida pelo Guarani, hein? Que coisa, olha, se não ligar o sinal, eu falei aqui, o Albert falou, não. Se não ligar o sinal de alerta, a Série D é logo ali, viu? O Guarani não pode perder pontos bobos em casa, né? Como perdeu hoje, né? O Denis Júnior teve a oportunidade para abrir o marcador, né? Deixar o Guarani à frente. O Guarani jogou exatamente 50, 60 minutos com um jogador a mais e mais insiste nos seus próprios erros, né? Muita transpiração, mas pouca ação. E acaba virando e acaba consagrando a zaga adversária. Só lembrando, né?
né, se caso, né, vocês depois forem ver o VT da partida, obviamente, né, você vê que a estatura da equipe do Figueirense é muito alta. Então, ou seja, você tem que ter jogadores rápidos que possam ali desvencilhar e abrir, né, abrir espaço na zaga adversária. Mas não, o Guarani insiste. Rafael Bilu, cruzamento da área, seja lá que Deus quiser. Rafael Bilu, cruzamento na área, seja lá que Deus quiser. Então, foi o que Deus quiser. 0-0, eu ainda falo pra você que nos 48, 49 minutos ainda, a equipe do Figueirense teve a chance de sair com a vitória. O zagueiro Lucas Dias, camisa número 37, fez uma jogadaça mesmo, hein, de alá Maradona, e acabou ali batendo por cima do gol do goleiro Andrei, que nada poderia fazer. Brinco de ouro da princesa, o Guarani empata em casa com um empate com gosto de derrota. Um a mais, perdeu penalidades, tem coisa que só acontece em Guarani. E só voltando no que eu estava dizendo, Gustavo Marques, né, ali o camisa número não, né? O Guarani contratou o Vitinho, lateral esquerdo, né, que veio do CRB, e também o zagueiro Diogo Silva. Lembrando que esses jogadores só podem estrear a partir do dia 2 de junho. A janela estará aberta do dia 2 ao dia 10. O lateral direito, o C5, também já está integrado, né? E o Guarani vai em busca da contratação do Giovanni Gomes, destaque do São José do Rio Grande do Sul, né? O Bugre busca o acordo com o atacante Eizemo e discute moldes de transferência para a próxima janela. E, obviamente, o jogador deseja investir a camisa do Guarani. Lembrando que o Fanei, né? O Fanei, que é o executivo de futebol do Guarani, ele que estava, né, no Ipiranga, a ex-equipe do Caio Melo, ele conhece o futebol do Rio Grande do Sul e nada mais nada menos que o Gomes, né? Ele fez 12 gols em 22 partidas. Então essa é a esperança do Guarani, que possa ter um homem-gol, porque tá provado mais do que nunca, né, que Samuel, né, e também o Denis Júnior é só lampejos de futebol, viu, Gustavo Marques? Complicadíssimo, o torcedor do Guarani vai deixando o brinco de ouro da princesa de cabisbaixo, né? Por conta desse resultado, na opinião do Albert Cavalcante também, na minha opinião, um resultado negativo. O Guarani jogou boa parte da partida aí com a mais do jogo, né? Mais do que boa parte da partida, praticamente o jogo inteiro com um a mais, e aí não conseguiu nem sequer um gol, né? Teve o gol desperdiçado, né? O penal, o Denis Júnior teve a oportunidade, não conseguiu aí mandar essa bola para o fundo do gol, e situação complicada, a vitória não vem, passa a rodada, entra a rodada e a vitória não vem. Certo, vou para um rápido intervalo, em seguida voltamos com o fim do jogo aqui nos canais Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar.
Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? E percape na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. 21 horas e 31 minutos, horário de Brasília, cidade de Campinas, direto do alto do Taquaral. O Guarani em casa, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, empatou em 0-0 com o Figueirense. Olha, resultado que poderia ter sido positivo, hein, Albert? Se não fosse aí a incompetência de alguns atletas da equipe do Guarani, né? O Guarani tentou, né? Teve a chance do penal, também teve oportunidades de concluir ao gol, mas como já diria o Samuel Rosa do Skank, né? Bola na trave, não altera placar, bola na área sem ninguém para cabecear. E assim foi o Guarani hoje, né? E quando teve a chance ali, o Denis Júnior acabou desperdiçando a cobrança e o Guarani empata dentro de casa. O Guarani que continua na zona do rebaixamento, fecha essa 7ª rodada, mais uma rodada da zona do rebaixamento, assim como o Figueirense. Mas se houvesse, né, que escolher um vencedor, seria a equipe do Figueirense, que no final da partida ainda teve uma chance com o zagueirão Lucas Dias, que saiu costurando todo mundo. O Guarani está com 5 pontos, né? Ali na 18ª colocação, o Figueirense está ali com 6 pontos com esse empate. E caso o Guarani vencesse a partida, o Guarani estaria ali, né? Ali dentro da zona do rebaixamento, é verdade, né? Mas estaria com a mesma pontuação que Retrô e Itabaiana. E só lembrando que a próxima partida do Guarani, nada mais nada menos que é sábado, dia 31 de maio, às 17 horas, na Arena Pernambuco, contra o próprio Retrô. Mais um confronto direto para o Guarani tentar sair dessa zona de rebaixamento. Mas desse jeito aí, Gustavo Marques, o Guarani não vence desde o mês de outubro de 2024. Fica difícil, né, Gustavo Marques? E muito difícil. Olha a situação do Guarani, hein? Anápolis de Confiança. Anápolis está na penúltima colocação. Anápolis joga, Albert? Não, já fechou a 7ª rodada, já né? Fechou, já fechou. Então... Era o São Bernardo que estava jogando e ali o São Bernardo está ali com 11 pontos. Você vê a distância, né? Olha só, se o Guarani tivesse o 16º para o Ipiranga, que é o 8º, 4 pontos a diferença. Então o campeonato ali é justíssimo assim em pontuação. Ou seja, para você conseguir passar para a próxima fase, 29 é um número mágico e para se salvar 21. Então é muito curto. E o campeonato já passaram 7 rodadas, faltam 12 rodadas e o Guarani ainda continua brincando nesse campeonato. Tomara que o Guarani seja assertivo nas suas contratações, mas trouxe o Diogo Silva aí, que vai fazer a última partida dele foi o ano passado, aí fica difícil, né, Gustavo Marques? O Guarani precisa ser mais assertivo nas suas contratações e também ter mudança de postura, porque o Guarani tem hora na partida que parece estar jogando com 9 jogadores em campo. Tá certo, Albert Cavalcante. Vamos agora, Albert, com as notas do jogo.
Será que temos notas para esses atletas, Albert? Temos. Vamos fazer aí aquele esquema, sistema defensivo, aí meio campo, de vez de fazer individual, vamos fazer pro bloco. O que você acha melhor, né? Vamos lá, né? Situação realmente muito complicada. O Guarani poderia ter vencido a partida se tivesse um pouco mais de vontade, mais garra. É o que a torcida pede, né, Albert? Um pouco mais de vontade, mais garra. Por exemplo, eu sei que a situação do Guarani é dificílima. Poxa, mas uma oportunidade, um penal, com a vontade que o senhor Denis Júnior foi para a cobrança, pelo amor de Deus, não é com gana, não é jogador que tem vontade de ajudar o clube a sair dessa situação, né? É revoltante, é isso que o torcedor fica revoltado, Albert. A passividade, né? O Denis Júnior ali foi caminhando ali, cara, tem que enfiar o bambu, o negócio ali é os 3 pontos, né? Como diz, mais uma vez, vou voltar aí a música do Skank, né? O meio campo é o lugar de craques que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante é o mais importante, que é emocionante é uma partida de futebol. Só que os nossos são inoperantes. O meio campo não funciona, o ataque também é um sono, né? E aí fica assim, né? É a situação do Guarani. Eu vou falar pra você, se o Guarani tivesse um pouquinho mais de vontade, poderia estar entre os 8. É o que eu tô falando. É o que eu falei. Infelizmente, não há futebol e não há vontade nesse time do Guarani. Tem que mudar muito, hein? Você acha que com esse resultado já dá para pressionar o técnico Marcelo Fernandes ou ainda é muito cedo? O Marcelo Fernandes ele vai chegar na entrevista coletiva, com certeza ele vai falar que em 4 jogos ele conseguiu aí 5 pontos. E realmente, melhor que aí que o Maurício Souza, que aí estava, né? Com o Maurício Souza foi 2 partidas e 2 derrotas. Esse é o campeonato do Guarani. Mas é aquela, né, meu amigo? Se você se dispôs a treinar uma equipe e o objetivo, como disse, né, todos quando chegaram no Guarani, é o acesso, né? Então, primeiramente, tem que consertar o mínimo, né? Ali tem que colocar os caras para treinar ali, bater no gol ali até umas horas. E coitado do Rafael Bilu. Rafael Bilu vai passar fome, que só ele é o jogador diferente. E quando a turma ali faz a marcação ali por zona, né? Nem individual, é marcação por zona, ele acaba tem que passar por 3 jogadores sempre recebendo a bola de costas e ali fica difícil ele fazer a articulação. Então essa é a realidade do Guarani. O Guarani precisa melhorar muito para poder sair dessa situação. Positivo, então vamos para as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos começar então com as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Começando ali, Albert Cavalcante, com a zaga, né? Começando com o goleiro e também os zagueiros. A nota coletiva para você, Albert Cavalcante, Andrei, Lucas Jansen, Rafael e Léo Castro. Para você, qual que é a nota para esses atletas? Léo Coutro, desculpe. Então vamos lá, o Andrei, Lucas Jansen, Rafael, Léo Coutro. O Andrei quando exigido, foi bem, né? Não acabou ali não se atrapalhando, assim como as outras partidas. Nós estamos vendo aí que o trabalho do Azur, né? Que é o treinador de goleiros do Guarani, está gerando frutos, isso é muito importante. O Lucas Justin, até o metade ali, né, que ele não cansou, e depois quando ele cansou ali no segundo tempo aí já era, mas o Lucas Justin é um menino, ainda é um garoto novo, mas assim, né, meu amigo, garoto novo, mas tem que chamar a responsabilidade. E ali o Rafael e também o Léo Coutro, né, a dupla de zaga do Guarani, acho que já se acertaram. Para mim o Léo Coutro é um bom jogador ali junto com o Rafael. E o Emerson, né, o Emerson que é o desafogo pelo lado esquerdo, só que o Emerson quando cansa já era. Ninguém faz a tabela, ou até mesmo ali em algumas situações, quando é para cruzar, ele chuta, na hora que chuta, ele cruza. O Guarani precisa um pouco mais de toque refinado. E o Guarani, essa equipe do Guarani não tem. Por isso estamos, obviamente, na Série C. Se esses jogadores tivessem todas essas qualidades que nós estamos falando, o Guarani não estaria nessa situação. Dito isso, para o sistema defensivo, eu dou uma nota 6. Nota 6 para o sistema defensivo do Guarani. Vamos lá então, Albert Cavalcante. Emerson, Sarará, Giovani e Caio Melo. Caio Melo, não entendi o porquê o Caio Melo saiu para a entrada do Isaac, camisa número 20. Acho que por conta de ter voltado de lesão, ou sentiu alguma coisa, ou cansou. Né, o Giovani, o tempo antes da pancada, ele era um Giovani, depois ele acabou sendo mais comedido. Né? O Matheus Sarará, tudo que ele fez, ele errou.
né? E eu falo pra você, Matheus Sarará, Giovani, Caio Melo são jogadores mais leves, são segundos volantes, é verdade. O Guarani, eu acredito que nessa janela, o Guarani está se preocupando com algumas posições, está esquecendo de uma posição vital, que é o meio-campo. Ali os volantes, para mim o Guarani sente uma falta de um Gabriel Bispo, né? Aquele zagueiro / né, volante, né? Que seja o famoso ceifador que limpa a frente da grande área. Acredito que se o Guarani arrumar um volante mesmo, dá mais liberdade para que esses jogadores saiam mais com posse de bola e não fiquem se matando aí em toques, né? Toques laterais ou até mesmo não consigam progredir com a bola. Nota 5 para o meio-campo do Guarani. Nota 5, então, para o meio-campo do Guarani. Agora vamos lá, o Albert Cavalcante, para lá na frente. Vamos lá com Luiz Miguel, Rafael Bilu e Denis Júnior. Rafael Bilu, vou dar uma nota individual para o Rafael Bilu. Atletas ofensivos. Exatamente, eu vou dar uma nota individual para o Rafael Bilu, nota 7 para o Rafael Bilu. Buscou, caiu pelo lado direito, saiu pelo lado esquerdo, teve oportunidades, arriscou pro gol, chamou a responsabilidade agora. O Luiz Miguel, em alguns momentos, ele até, né, deu famosos lampejos de bom futebol. E o Denis Júnior, sem comentários, né? Não só pelo pênalti perdido, mas também é muito fraco para esse ataque do Guarani. Até mesmo na partida contra o Floresta também ali, acabou sumido no meio da zaga adversária. Então a nota 5 para o Luiz Miguel e nota 3 para o Denis Júnior, que teve a oportunidade de abrir o marcador e acabou ali desperdiçando a chance. Depois que ele perdeu o pênalti também, começou a ficar mais perdido. O nervosismo bateu. Obviamente que a situação da equipe ajuda, né? O Guarani está na zona de rebaixamento, ele teve a chance. Porém, entretanto, para vestir a camisa do Guarani, precisa ter duas coisas, né? Primeiramente, respeito e segunda, qualidade. Respeito o Denis Júnior parece ter, mas qualidade para fazer essa função de matador, camisa número 9, tá meio difícil para o camisa número 9, Denis Júnior, que leva uma nota 3. Positivo, então, essas foram as notas do jogo, e eu quero a nota do jogo também, a sua nota também, ao técnico Marcelo Fernandes. O Marcelo Fernandes ele está tentando fazer uma limonada com os limões que tem. Então, acredito que tudo que é treinado, que o Guarani, antes nós reclamávamos, até mesmo os jogadores, todos os jogadores reclamam. Quando nós temos segunda e quarta. Agora o Guarani está tendo uma semana para descanso. E quando apresenta um futebol, apresenta futebol abaixo. Então, Marcelo Fernandes, querendo ou não, ele é responsável pela montagem dessa equipe que está a campo. Não temos jogadores. Como já diria meu amigo Xing Ling, que trabalha naquelas lojinhas que vendem coisas da China, comprou porque quis, não tem garantia. Se aceitou vir, teria que apresentar algo melhor. Dito isso, não está apresentando, não estamos vendo evolução na equipe, por mais que não leve gols, não interessa. O Guarani precisa de ver 2 jogos já sem levar gols, aí ele vai exaltar o sistema defensivo. Eu acredito que isso aí é o de menos. O que precisa exaltar seria 2 jogos, 2 vitórias e o Guarani ali brigando para estar entre do G8. Dito isso, nota 5 para o Marcelo Fernandes, que comprou porque quis e é responsável pela montagem dos 11 titulares da equipe do Guarani para a partida de hoje. Positivo, essas foram as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. É isso aí, para você que tá ligado agora e conectado junto com a gente, vamos agora com o comentário final. Lembrando que esse comentário final vai estar disponível no YouTube. Então, agora com vocês, Albert Cavalcante com o comentário final dessa partida. Guarani 0, Figueirense também 0. Agora o comentário final. Albert Cavalcante. Zona do rebaixamento. Mais uma rodada, o Guarani dorme na zona do rebaixamento. O Guarani, que jogou sobre os seus domínios contra a equipe do Figueirense, acabou empatando por 0-0. O Guarani, que teve mais de 50 minutos com um jogador a mais, o Guarani não conseguiu balançar as redes do goleiro Igor Gabriel, que foi o destaque da partida pelo lado figueirense. Já o destaque para a equipe do Guarani, o destaque negativo. O Denis Júnior teve a oportunidade de marcar o gol do pênalti, mas acabou ali desperdiçando a cobrança.
O Guarani, para esse campeonato brasileiro, precisa de mais. O Guarani que vai jogar na próxima partida fora de casa contra a equipe do Retrô. O Guarani que desde o mês de outubro do ano passado não vence fora de casa. E o Guarani dorme mais uma vez no rebaixamento. O que podemos esperar para o Guarani na próxima partida? O Guarani precisa ter, além de mudança de postura de alguns jogadores, também precisa o querer mais. E querendo ou não, esses são jogadores que o Guarani tem em campo. E não adianta, até abrir a janela do mês, né, do dia 2 de junho, até o dia 10 o Guarani estará com esses jogadores. Então, sinal mais de alerta ligado na equipe do Guarani. O Guarani que está mais uma vez na zona de rebaixamento, assim como na Série B do ano passado. Comentário final. É isso aí, daqui a pouquinho nós vamos aí ouvir o técnico do Guarani, Marcelo Fernandes, que vai falar sobre essa derrota do Guarani pelo placar, aliás, empate, né, com sabor de derrota. Guarani que empata dentro de casa com o Figueirense, placar de 0-0. O Guarani que teve diversas oportunidades no jogo, ou seja, pênalti desperdiçado. Ali o atleta Denis Júnior com uma cobrança aí horrorosa para a defesa do goleiro Igor Gabriel. O Guarani sai de campo com empate, mas com um gostinho de derrota. Daqui a pouquinho tem um comentário final também no Instagram, mas o técnico agora, Marcelo Fernandes, fala. O pneu com o carro andando, isso desde o ano passado, já vem de algum tempo, claro, você está chegando agora, não tem responsabilidade nisso. E a grande pergunta que fica, 1/3 do campeonato já foi, né, praticamente na sua primeira fase. Pelo que o Guarani vai brigar, né? Qual a realidade do Guarani, o que o Guarani está buscando nesse campeonato com essa pontuação nesse momento da competição? Olha, você tocou num assunto, assim, a responsabilidade é minha, quem está aqui sou eu hoje, mas lógico que as coisas são bem claras do que vem acontecendo, certo? Mas a gente está aqui trabalhando muito, a gente não deixa de trabalhar um dia sequer, então não só nós da comissão técnica que chegou, mas todos os atletas que ali estão. O Guarani briga primeiro para tirar esse incômodo das costas, quer sair dessa posição ingrata. Nós tínhamos os 3 primeiros jogos quando eu cheguei com 0 ponto, conseguimos 4 em 9 e agora o 5º em 12. E ainda não deu para ser. Hoje era um jogo crucial para nós tirar a cabeça fora desse buraco, entendeu? Os jogadores estão muito ansiosos para isso, para tirar como nós também. A gente tenta dar tranquilidade para eles. O importante primeiro, o Guarani hoje briga para sair dessa posição, entendeu? Ganhar um jogo, 2 jogos seguidos para que a gente saia e depois colocar a cabeça no lugar e conseguir, se Deus quiser, a classificação para os 8. Marcelo, boa noite. Adriana boa noite. Almeida, Rádio CBN. Queria falar sobre o pênalti. Como é que vocês definem o cobrador no dia a dia, né, desde que você assumiu? Sim. E claramente você sacou o Denis Júnior, inclusive depois ele teve uma oportunidade de uma bola lançada, a torcida vaiou bastante. Sim. Queria que você falasse da escolha pela cobrança do pênalti e se a sua intenção foi preservar o atacante ao sacá-lo. Então, assim, o Denis Júnior trabalhou a semana inteira, ele é o primeiro cobrador da equipe, se vocês quiserem pode mostrar até a preeleição que a gente tem aí, que a gente mostra quem bate falta, quem bate pênalti, quem é o capitão, tudo é designado, tudo é mostrado em bola parada e tudo. Ele era o nosso batedor, ele tentou, não fez, não é culpa dele. Eu senti que ele estava ficou um pouco incomodado com tudo que aconteceu, a gente tinha outro centroavante, tentamos preservar ele também, não só preservar, mas também mudar a história, entendeu? Infelizmente não aconteceu, mas o Denis Júnior é um grande jogador, ele infelizmente perdeu a cobrança, mas ele tem se portado muito bem nas partidas e não é um pênalti que vai tirar a importância que ele tem pra gente no grupo. Marcelo, Vinícius Abarca teve Bandeirantes, claro que pela vantagem numérica no segundo tempo o Guarani criou mais, teve mais oportunidade. Mas eu queria saber de você do primeiro tempo, com 11 contra 11, se você enxergou um Guarani melhor do que o Figueirense. Assim, a proposta era clara do Figueirense, jogar em 2 linhas de 4 com 2 atacantes, né? E na hora de sair com a bola eles metiam 4 atacantes na nossa última linha. Nós sabíamos de tudo, até para deixar a saída, dar o gatilho da saída com o zagueiro da direita. Tudo foi bem executado. Só que é um jogo que eu volto a dizer, é um jogo que não adianta você ganhar no primeiro minuto, você tem que ganhar ele, ou no último minuto. Ele faz parte. O primeiro tempo foi um primeiro tempo truncado, primeiro tempo que a equipe tentou, tivemos a oportunidade do pênalti, infelizmente não aconteceu. E tudo isso cria insegurança, o pessoal fica mais ansioso para fazer as coisas. Voltamos para o segundo tempo. A equipe tentou, encaixamos, acabamos o jogo, volto a dizer, com 6 atacantes. Eu tirei o Sarará da última linha, na última troca, coloquei o Sarará para volante, coloquei o Luiz, que era atacante, que já estava quase com cãibra,
para fazer os 3 zagueiros lá atrás e colocamos gente nova na frente, o Raí por dentro, para tentar fazer com o Isaac ali para municiar tanto o Cristiano de um lado quanto o Emerson, que estava avançado do outro. Infelizmente não aconteceu. Boa noite, Marcelo. Boa Diego noite. Alves da IPTV. Na sua primeira resposta aqui na coletiva, você falou um pouco já sobre a questão de pressão, né, que em clubes... A pergunta foi feita, né? Eu respondi a pergunta. Sim, exatamente. Você respondeu falando sobre que clubes relevantes do futebol brasileiro isso acontece. Hoje, durante a sua entrevista aqui, em vários momentos, a gente escutou barulhos de rojões sendo atirados aqui perto. O quanto isso te preocupa em relação ao fato de que também você já comentou aqui, do grupo ser muito jovem, né? Como é que vocês vão trabalhar especificamente com essa galera jovem? O Guarani está tentando trazer um pouco mais de experiência nessa janela que está por vir, mas como que administra essa situação com a galera que está começando agora e que está enfrentando uma situação difícil no campeonato e que está escutando protestos tão de perto como o de hoje? Eu posso dizer para vocês que eu vim de um clube que eu trabalhei 10 anos, 12 anos, e nesse clube eu, graças a Deus, estive lá sendo campeão da Libertadores, da Recopa, e passei por esses momentos também. Só tem uma maneira disso tudo mudar. Ali é paixão, você mostra com paixão, o torcedor está cansado de ver o Guarani assim. Eu não posso falar uma vírgula do torcedor. Eles procuraram nos ajudar, procuraram nos incentivar. E quando não acontecem as coisas, isso aí é normal. Cabe a nós fazer entender que só vai mudar com a gente dentro de campo correspondendo. O torcedor não tem um pingo de culpa. Ele está ali para torcer, para xingar, ele paga seu ingresso. E a gente está aqui para mostrar para ele um bom futebol. Infelizmente não vem acontecendo. Então o que cabe a nós para mudar esse cenário de fora é trabalhar cada vez mais, conseguir, como eu falei, 1, 2 vitórias seguidas, para que tudo isso aconteça, como você falou. Estamos tentando colocar jogadores mais experientes no grupo, que precisa, entendeu? Tá uma luta muito grande aí do pessoal de fora, o Elano, o Farney, o próprio presidente estão tentando trazer jogadores, está uma corrida muito grande. Falta mais um jogo ainda nessa janela, antes dessa janela. Eu posso dizer que aqui tem muito trabalho. O futebol não vai mudar para o Marcelo Fernandes, e nem para ninguém. O que tem que ser claro dizer é claro, o Guarani é uma equipe grande que não pode estar nessa situação. Agora, o que eu posso dizer também para vocês é o seguinte, que nós trabalhamos muito durante o dia. Muito, muito, muito. Volto a dizer, eu usei 20 jogadores desse elenco. A gente trabalha demais, a gente dá moral para esse grupo. Tivemos uma resposta na primeira partida do Botafogo. Na seguinte, não tivemos a mesma sorte que o São Bernardo, uma grande equipe. Fomos lá, arrancamos um empate com o Floresta, que é dificílimo. E hoje, infelizmente, a vitória não veio. Mas é trabalhar, não tem outra. Torcida está na dele, a torcida está coberta de razão, está cansada, é paixão. Guarani, time grande. E cabe a gente trabalhar para mudar esse cenário. Marcelo, Lucas de Souza, portal Campinas Esportiva, boa noite. Boa noite. Em determinada resposta, você citou a necessidade do Guarani qualificar o elenco. Talvez, além do meio de campo, setor criativo do time, quais setores do elenco atual do Guarani você sente que existe a necessidade de qualificar, de trazer, para poder trazer mais competitividade para o time? Assim, obrigado. Obrigado você. O diagnóstico ele já foi feito na hora que eu cheguei. Sabíamos que tínhamos até o jogo do Retrô um trabalho árduo para conseguir fazer esses meninos que vinham de 3 derrotas conseguir fazer bons resultados. Eles estão se esforçando muito. Quanto à necessidade de posição A, B ou C, o Guarani está muito atento no mercado. Todas as possibilidades, independente de posições, a gente sabe que precisamos qualificar o grupo. Isso é nítido. Isso é um assunto que até partiu de vocês antes de eu estar aqui. Isso está sendo feito. Agora, essa janela sobe a partir do jogo do Itabaiana. Até o Retrô, com esses jogadores que eu também tenho muita confiança neles. Volto a dizer, não tem um jogador aqui, mais ou menos, não tentando fazer o seu melhor. Todos estão tentando, todos estão dando a vida, todos estão cabisbaixo, muitos sentem por ser novos, como vocês mesmos falaram. Mas isso é o que acontece hoje no Guarani. Eu cheguei, como você falou aí, o carro tocando os pneus com o carro andando. Nós chegamos nessa condição e estamos trabalhando para tirar o Guarani, independente de quem esteja aqui. Nós somos profissionais e temos que trabalhar com o elenco que nos é fornecido. Beleza, rapaziada? Tchau, bom. E, né, o técnico Marcelo Fernandes e até mesmo o Bolacha acabou dando toque, né? Mas as respostas, né, sobre as perguntas seria essa, né? É protocolar, né? E realmente, se for ver bem mesmo, né, o copo meio cheio, ele tem aí, né, ele marcou 5 pontos, são 5 pontos que tem a equipe, são que quando ele estava à frente do Guarani, quando ele chegou, era 2 derrotas com o técnico Maurício Souza, mas isso aí não justifica, né, meu amigo, comprou porque quis, não tem garantia,
Nós sabemos aí, né, que estão na correria atrás de jogadores. Foram até atrás do Ítalo, né, ex-São Paulo, ex-RB Bragantino, que estava na reserva do Remo. Mas aí pediu 150 quilos de picanha. Ah, nós não temos dinheiro. O problema não é meu, o problema são seus. O Guarani precisa voltar a vencer, precisa de qualidade, né? Imagine só, né? Rafael Bilu, pra mim, é um jogador, o melhor jogador diferente do Guarani é o Rafael Bilu. Imagine só uma lesão, mais uma vez, do Rafael Bilu, não é tão perdido. O Guarani chega no campo de ataque a fórceps, né? Jogadas ali, aéreas ali, a esmo. Aí você tem o Samuel, começou jogadas aéreas no primeiro tempo, aí chega o Samuel no segundo tempo, você coloca o Samuel buscando essa jogada aérea, você não acerta um cruzamento, meu irmão. O critério é não ter critério. Teve a semana toda pra treinar e outra, não adianta chorar, meu irmão. Comprou porque quis, não tem garantia, o Guarani está na zona do rebaixamento, como disse ele, né? Pra acabar com qualquer, né, crítica da torcida e também da imprensa, é aquela, joga bola, ou se não jogar bola, tem que fazer gol. Teve a chance de fazer o gol, o Guarani poderia sair com os 3 pontos e acabou ali entregando a paçoca, né, o Gustavo Marques? Exatamente, Albert Cavalcante. Vamos agora com um comentário final pro Instagram, é isso? A ficha técnica? Vai, depois, ficha técnica e depois a gente faz pro Instagram. Não, é você que faz. É lógico. Mas é mudou final, tudo, né? Já estamos encerrando já a jornada? Depois é só fazer o Instagram, meu amigo. Ah, entendi. Entendeu? Vamos então com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Isso aí, Campeonato Brasileiro, Série C, o Guarani em casa empatou com o Figueirense. O Guarani estava com um homem a mais durante boa parte do jogo, mas não conseguiu furar o bloqueio, ou seja, não conseguiu a vitória diante da equipe do Figueirense. O time escalado pelo técnico Marcelo Fernandes foi a campo com Andrei no gol, Lucas Jansten, Rafael, Léo Coutro, Emerson, Sarará, Giovani, Caio Melo, Luiz Miguel, Rafael Bilu e Denis Júnior. Algumas mudanças foram feitas pelo técnico Marcelo Fernandes. O Denis Júnior saiu para a entrada do Samuel, Caio Melo pelo Isaac, Jansten pelo Raí, Bilu pelo Maicon e Giovani para a entrada do Cristiano. Mesmo com essas mudanças, não surtiram efeitos e o Guarani não conseguiu a vitória diante da equipe do Figueirense. O árbitro da partida foi Raimundo de Oliveira, ele que apitou o jogo, na minha opinião, aí não comprometeu nada. Pouco mais de 3.000 telespectadores acompanharam 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Figueirense. Ficha técnica do jogo. Essa é a ficha técnica do jogo e agora vamos com um comentário final para você que vai acompanhar no Instagram. Agora o comentário final. Albert Cavalcante. Momento difícil do Guarani. O Guarani, jogando sobre os seus domínios, não conseguiu vencer a equipe do Figueirense. Empate por 0-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Apesar de ter um pênalti ao seu favor perdido pelo atacante Denis Júnior, o Guarani teve 50 minutos, ou seja, um pouco do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro com um jogador a menos a equipe do Figueirense. O Guarani vai errando, vai pecando e vai perdendo pontos preciosos nesse Campeonato Brasileiro da Série C. E só lembrando, o recorte para se manter na Série C o ano passado foi 21 pontos em que a equipe do Caxias acabou se livrando. E para se classificar o ano passado, a equipe do Remo fez 26 pontos. Hoje a matemática está dizendo que serão os 29 pontos que irão ali poder levar a equipe, qualquer outra equipe que completar 29 pontos para a próxima fase. O Guarani precisa apresentar mais, o Guarani precisa lutar mais, o Guarani precisa levar essa Série C mais a sério, porque senão a Série D, infelizmente, é logo ali. Comentário final.
É isso aí, voltamos aí no comentário final do Instagram. Bravo Bugre Guerreiro, aí não conseguiu a vitória sobre o Figueirense, mais uma vez falando, teve aí com um jogador a mais boa parte do jogo, mas mesmo assim não conseguiu a vitória, hein, Albert? O Guarani não conseguiu a vitória mais uma vez, né? O Guarani sempre pecando no último passe, o Guarani pecando nas decisões e o Guarani sendo castigado. O Guarani não só o Guarani sendo castigado, né, o Gustavo Marques, mas o seu torcedor, né? Os 3.124, né, telespectadores, assim como diz você, os telespect que foram no estádio Brinco de Ouro da Princesa, acabaram vendo ali o Guarani jogando com um a mais, tendo oportunidade, vendo o Denis Júnior perdendo a oportunidade de abrir o marcador, até mesmo manter a vitória, viu o Guarani com um jogador a mais, né, o segundo tempo inteiro, né? E ali, mais uma vez, viu um futebol fraco. Um futebol em que a bola, quando passa no meio campo, passa queimando, a bola quando pega nos pés de alguns jogadores, eles não sabem o que fazer. Nós estamos vendo o Isaac não tem, né, condições de ser um meio campo, o cérebro pensante do Guarani. Temos que torcer que o Caio Melo tenha saído por opção do treinador, mas não por opção de lesão. Enfim, o Guarani hoje está um montoado de jogadores. E não adianta o Marcelo Fernandes, né, exaltar. Obviamente ele tem que exaltar o trabalho dele. 5 pontos foi sobre a batuta dele. Então vamos levar o copo meio cheio, né? 2 partidas sem levar gols. Mas também 2 partidas sem fazer gols. O Guarani tem à sua disposição os atacantes, né? O Cristiano, que é beirada. Tem o Michael, né, agora que é um menino da base, que eu boto uma fé nele, é um menino insinuante, precisa obviamente ter rodagem, e tem o Samuel Denis Júnior. Então esse é o Guarani hoje. O Guarani precisa qualificar a sua equipe para a Série C. E obviamente todo mundo vai batendo na tecla, né? O Guarani precisa qualificar, mas não se esqueça que a janela não vai abrir só para o Guarani, tá? O Guarani vai abrir para os outros adversários. Então o Guarani, nesse momento, né, de vacas magras, o Guarani precisa, no mínimo, o Guarani ter mais um jogo ainda antes de abrir a janela, que será contra a equipe do Retrô, que está fora da zona de rebaixamento com 7 pontos, mais um confronto direto. O Guarani não vence fora de casa desde o mês de outubro do ano passado, desde quando venceu o derby por 1-0. Dito isso, o Guarani não consegue resultados positivos fora de casa, mas nem a pau. Então esse campeonato, o campeonato de pontos corridos, que a consistência, né, é a chave do negócio, é só você olhar para cima, ver quem é o líder do campeonato, que é a grande rival do Guarani, que é a Ponte Preta, ali de 5 jogos, perdeu 1 e ganhou 4. O Guarani precisa o Guarani precisa de 2 vitórias consecutivas, como disse o Marcelo Fernandes, realmente, até eu mesmo, ninguém vai cornetar, mas e para achar essas vitórias? Será a fórceps? Será na marcações de pênalti? Será o Guarani jogando, vencendo por WO? Porque do outro lado também tem adversários. E jogando na Arena Pernambuco, o Guarani vai sofrer a pressão, vai ser a pressão adversária e a pressão aqui em Campinas, que querendo ou não, pode botar na conta de todo mundo aí. Os jogos são semana a semana, o Guarani só vai voltar dia 31, no sábado. O Guarani jogou na segunda-feira, agora vai jogar no sábado. Então essa é a questão, o Guarani vai passando as rodadas e nós não estamos vendo melhora nenhuma. Sistema defensivo melhorou? Ok, mas é aquela, precisa de mais. O Guarani precisa de mais, o Guarani precisa arriscar mais, o Guarani precisa ser um pouco mais insinuante na frente. Alguém precisa ali, né, fazer a leitura do Rafael Bilu, que é o melhor jogador do Guarani hoje é o camisa número 7, Rafael Bilu. O camisa número 11, Rafael Bilu. Então o Luiz Miguel hoje entrou bem, mas precisa um pouco mais ser um pouco mais agudo. O Guarani tem os jogadores que tem e os melhores da equipe, né, que se sobressaem, o Guarani tem que saber usar mais eles. Porque senão irá sempre ser essa tônica. Mais na sorte do que no juízo. Mais lembrando, né, o Lucas Dias, o zagueiro do Figueirense, rabiscando na frente de todo mundo e quase fez o gol. Já pensou o Guarani sair, tomasse o gol no final? Aí era para se jogar aí na frente do McDonald's, no caso, né? Mas aquela, né? O Guarani mais uma vez insistindo nos mesmos erros. Mais uma vez, montagem do elenco totalmente errado. Mais uma vez, levando o Campeonato Paulista como parâmetro. E agora fica aí, correndo atrás de jogador que, quem sabe, eles estão achando que vão achar o salvador da pátria. O erro é esse, né? Sempre deixar para depois. Eu falei e o Marcelo Fernandes repetiu. Trocar o pneu com o carro andando. Mas isso já era previsto por conta de todos os problemas que o Guarani vem passando. E outra coisa, comprou porque quis. Não tem garantia e não adianta chorar. Faça o time atrás dos 3 pontos. Tem que fazer o time atrás dos 3 pontos.
É isso aí, Albert Cavalcante trazendo o seu comentário. Foi feliz no seu comentário e a revolta bate. Não tem como fugir dessa revolta, né? Agora é esperar que o Guarani consiga vencer o Retrô, né? Porque senão a situação vai ficando complicada ainda mais, né? O Guarani joga contra a equipe do Retrô, né? Pela Próximo 8ª rodada do sábado? campeonato. Exatamente, no dia 31, né, de maio, às 17 horas, na Arena Pernambuco. O Guarani que não perdeu ninguém por suspensão, muito pelo contrário. E o Guarani em busca, né? Depois aí de 8 meses, aí, uma vitória fora de casa. Gustavo Marques, foi um prazer mais uma vez fazer a jornada ao seu lado, a primeira na sua volta, né? Tudo de bom para você e se tudo der certo, se Deus quiser, estaremos aí na próxima. Também agradecer ao Eduardo Bolacha que ali modulou os graves, médios e agudos da nossa mesa de som. Então um abraço a você que nos acompanhou nessa jornada esportiva. Até a próxima, se Deus quiser, ou até amanhã para alguns. Valeu, meus amigos, até a próxima. Deus abençoe a todos. Ótimo restante de segunda-feira, hein? Tá acabando, hein? Tá acabando. Tá acabando o quê? Segunda-feira. Ah, bom. E começando a terça. Ah, bom. Tchau, gente. Valeu. Forte abraço. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.